Sejam muito bem-vindos a mais uma conexão do podcast Sucesso Consciente. E essa é uma conexão, gente, muito esperada. Uma conexão que ela precisava do tempo e espaço certo para acontecer. E eu estou muito feliz aqui, Josi Cris, em receber uma convidada muito, muito, muito do coração aqui pra gente. Regina Penzo, seja muito bem-vinda. Quero dar boas-vindas também ao querido Tocho, fundador do Clube da Transformação, do podcast Sucesso Consciente. Seja muito bem-vindo também, Tocho. Gratidão, querida Josi. E adorei a paleta que vocês, né, combinaram telepaticamente, né, para estar aqui de verde hoje, né, trazendo toda essa energia aí. Sim, nossa, sou muito grata de estar aqui hoje, nesse dia perfeito, nesse tempo e espaço perfeito. Nossa, com duas pessoas que eu admiro, que eu honro, que eu tenho feliz de ter na minha vida. Gratidão. Gente, eu ouço essa mulher todo dia de manhã. Então, assim, se você ainda não ouve a Rê todo dia de manhã, no grupo que ela tem, chamado Portal da Consciência, você já me avisa que eu te mando o link, porque eu mando o link para todo mundo que eu amo. Todo mundo tem que estar nesse grupo, entendendo qual que é a frequência do dia, né? Segundo o Tzolk'in, segundo a astrologia. Essa maravilhosa, ela nos guia aí nessa brincadeira dessa vida de tempo e espaço, né, para a gente entender um pouquinho. E nossa, como ajuda. Então, assim, Rê, assim, é muito legal. Assim, então, eu tenho a sensação que eu tô com você todo dia, entendeu? Eu já acordo ali com você. Maravilhoso. Nossa, e esse grupo Nossa, foi um pedido mesmo, assim, sabe, da espiritualidade, de uma forma de eu transbordar o que eu vim estudando há tanto tempo. Qual uma forma de eu fazer um trabalho voluntário, que é algo que eu já fiz tanto na minha vida, através de tudo que eu estava estudando. Então, é algo que eu uso para mim. E hoje, né, cada vez mais pessoas chegando e se conectando e usando isso como uma ferramenta de cura mesmo, sabe? Para que os dias sejam mais leves, para que a gente, né, vai nadando a favor da maré e não contra ela, né? Maravilhoso, maravilhoso. E por falar em dias mais leves, né, a gente tem se falado, né, fora das câmeras, né, Regina, e eu tenho acompanhado esse novo momento seu, integrando, né, ainda mais, né, o mundo corporativo, que você vem de uma experiência de muitos anos, né, no mundo corporativo, assim como eu, a todo o seu trabalho de autoconhecimento, de espiritualidade, a todas essas tecnologias sutis aí que você acessou, né, ao longo dessa jornada também. Então, e ajudando agora também aos ambientes de trabalho a serem mais leves e mais felizes também, né? Você podia comentar um pouquinho mais como é que tem sido esse momento seu e o que você tem aprontado nessa área? Sim, aí eu falo que eu tô nesse momento passando por uma nova transição de carreira, né? Então, eu trabalhei quase 20 anos no mundo corporativo, sou engenheira química de formação original, né? E aí, há 4 anos, eu comecei uma transição de carreira muito voltada para o autoconhecimento, para a espiritualidade, né? E aí eu mergulhei profundo mesmo, né? Também fiz algumas formações e aí nos últimos 2 anos eu entrei muito para essas mentorias de transição de carreira, que era a minha história de vida, conexão com propósito, tudo isso. E aí, nos últimos meses, eu senti muito essa necessidade. E aí, olhando muito para a minha história, de falar: nossa, foram 20 anos dentro do mundo corporativo, 4 acessando tantas coisas que hoje me trazem esse equilíbrio, essa paz, essa leveza. Tem que ter um porquê. Né? Então, eu tenho usado muito essa palavra de integração. Então, eu estou nesse momento de integrar essas duas versões da Regina, que na essência é a mesma, e trazer isso, transbordar isso para dentro das corporações, né? Ser um canal mesmo para poder auxiliar, entendendo quais são os desafios que dentro das organizações acabam acontecendo, dentro de equipes, dentro de lideranças, dia a dia de trabalho, metas, tudo que isso acaba acontecendo, que faz parte do dia a dia, mas também tem no olhar humano, não só para o desenvolvimento humano, mas como que a gente consegue utilizar de diversas tecnologias sutis, de ferramentas, né, de tantas questões que ajudam a trazer esse equilíbrio de saúde mental, de saúde emocional e de saúde social, que tanto está se falando aí nos últimos tempos também.
E a gente já está conversando mesmo telepaticamente, que eu ia te perguntar exatamente isso. E quais são esses principais desafios que você percebe hoje? Quais são as principais dores aí? E quais são as principais soluções, de repente, que você tem trazido aí e experimentado? De dores, assim, a número um, até pela minha história de vida, é que muitas pessoas acabam se aproximando até mim, tanto no que eu falo, né, no CPF, as pessoas, os indivíduos, quanto até as organizações, é pela minha questão do burnout que eu tive, né, da minha jornada que eu tive. Então, a pessoa que está vivenciando isso dentro do mundo corporativo, desde esses 4 anos com as terapias, as mentorias, e hoje, no grupo que eu mando as mensagens, muitas pessoas com questões de ansiedade, pânico, não consigo equilibrar, não estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu não sei como que eu faço para mudar. Isso tem, a maioria das pessoas que chegam até mim tem esse tipo de dor, sabe? É uma dor de um vazio, de uma angústia, de muitas vezes quer mudar, mas não sabe nem por onde começar. Ou muitas vezes, assim, olha, eu gosto da empresa, mas tem alguma coisa lá no fundo que eu não estou conseguindo enxergar. Por que não está me preenchendo? Então, essa é uma dor muito forte. As outras que tem cada vez mais chegando, eu acho que está muito relacionado com como estruturar dentro das empresas práticas, rotinas, para que saia um pouco do piloto automático. Então, por exemplo, eu lembrando a minha época de mundo corporativo, eu tinha uma equipe de 105 pessoas. Então, uma equipe gigantesca, né, de atendimento a clientes, que é aquele puxado, foi minha última responsabilidade na empresa. A minha agenda não tinha tempo nem para ir no banheiro, assim, né? Então, era muito cheia. E hoje eu vejo o quanto que isso é zero saudável, né? Isso não se sustenta. Num curto prazo, ok. Num longo prazo, isso para os indivíduos e para as organizações, isso não se sustenta. Você perde produtividade, você vai ter afastamento de funcionários. Então, o que eu vejo hoje é como que as empresas estão buscando cada vez mais profissionais que conheçam esse dia a dia da organização, mas que também conheçam formas de estruturar ferramentas e coisas práticas para o dia a dia, porque o empresário, o CEO da empresa, o board, eles querem sim ver resultados. Mas como que as pessoas sendo o pilar, como que você equilibra ter pessoas saudáveis, produtivas, felizes no que elas estão fazendo, e isso vai passar por autoconhecimento, vai passar para olhar a vida pessoal, mas também que ela continue entregando dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vejo que as dores estão nesses dois pontos, sabe? E olhando como solução, primeira, né, uma empresa é feita de pessoas. Então, mesmo que eu falando para o B2C, eu falando para o B2B, são pessoas. Precisa olhar para dentro. Né? A gente, né, vê muita coisa com o Murilo Gun, né, que a gente acompanha, está junto ali no grupo. Precisa silenciar e olhar para dentro. Precisa ter um momento de saber, né, quem eu sou, no que eu sou bom, né? Qual é a minha essência, quais são os meus valores pessoais, mas também quais são as minhas sombras, quais são os desafios que eu tenho. Eu preciso colocar uma lupa em cima disso. Porque se eu não olho, eu estou só vivendo a vida num piloto automático e que um dia algo vai acontecer, né? Que a gente fala que é pelo amor ou pela dor, e muitas mudanças acabam sendo pela dor, que aquilo vai saltar e vai me empurrar muitas vezes, né? E quando a gente vê mundo corporativo, a gente está vendo no último ano, se eu não me engano, aumentou mais de 60% o índice de afastamentos dentro das empresas, porque as pessoas estão num ritmo, né, descontrolado de trabalho. Então, como solução primeiro, sim, olhar para o indivíduo. Segundo, quando eu olho para dentro das organizações, o líder ele tem uma função, um papel muito importante. Né? Eu fui líder por alguns anos dentro das organizações, realizando, né, muitas coisas com a equipe. Errei muito, mas acertei muito. Eu tenho muitos antigos liderados que eu tenho amizade, converso até hoje. Muitos estão no grupo, muitos me procuram para fazer algumas mentorias, né? Então, criei círculos de amizades muito bonitos, sabe? Então, olhar para essa liderança, né? Essa liderança autêntica, né? Que a gente fala. Até outro dia você me emprestou até um livro, né? Como que esse líder ele se apropria de quem ele é.
Muitas vezes existe uma cultura de uma empresa que aquele líder talvez não é naquela empresa que ele vai conseguir fazer uma mudança, porque às vezes vai demandar muito esforço. Ou às vezes ele tem mais uma iniciativa de realmente ele ser o agente de mudança. Então, olhando para a pessoa em si, eu vejo como uma dessas grandes soluções. Olhar para as equipes, olhar para o líder, características humanas. E a gente está muito acostumada, né? Lembro no corporativo a gente fazia MBTI, DISC, temperamentos. Eu gosto de usar esses elementos e eu gosto de usar outras ferramentas também de autoconhecimento, né? Que estão aí à nossa disposição. Astrologia, desenho humano, que é uma ferramenta maravilhosa para desenhar times, por exemplo, né? E você conseguir ter produtividade e maior eficiência através da pessoa ocupando o lugar que ela tem que ocupar. Então, eu acho que tem muitas ferramentas e muitas formas hoje a pessoa, assim, olhando o autoconhecimento, mas a empresa se abrir para novas formas de olhar para suas equipes, de olhar para a saúde mental. É importante sala de descompressão, é importante, mas se eu não tenho, por exemplo, um ambiente onde impere uma confiança, como que numa reunião eu vou falar, vamos lá, 5 minutos, todo mundo faz um check-in, como eu chego? Se eu não tenho confiança no meu líder, na minha equipe, como que eu vou chegar e falar assim, olha, hoje eu estou triste, hoje eu não estou num dia bom para produzir? Existe uma mudança grande que precisa acontecer dentro das lideranças, das equipes e das organizações. E eu estou, nesse momento, justamente desenhando, né, com as ferramentas, desenhando com tudo que eu venho aprendendo aí nesses mais de 20 anos, 24 anos, de como levar isso através de trazendo mais produtividade, mais leveza, mas também trazendo comprometimento, trazendo autorresponsabilidade, né? Senão fica muito no sutil, muito o espiritual é importante, o autoconhecimento é importante, mas a gente está aqui para também evoluir, seja a organização, seja o ser humano. Então, como que a gente equilibra essas duas coisas? Então, esse tem sido o meu foco aí nos últimos meses. Maravilhoso, hein? E aqui no Clube da Transformação a gente acredita em tudo isso, né? Porque eu sempre busquei nos trabalhos que eu fiz nas empresas integrar isso, né? Eu até brinco que, né, 20 anos atrás, quando eu colocava o pessoal da GM para meditar, para respirar, o pessoal achava que eu era o ET, né? Hoje todo mundo já tem certeza, então eu já estou podendo me apresentar direto, né? Mas e outra, é a abertura que as pessoas às vezes não têm para aquilo que elas nem conhecem, elas nunca experimentaram, né? Então, e isso são tecnologias ancestrais que com o tempo às vezes foram se perdendo, né, nesse fluxo aí dessa Matrix, né? Porque eu acredito que a gente tem que ir sim a favor do fluxo, mas eu costumo brincar que é contra o fluxo da Matrix, que às vezes eu vou. Então esse negócio de sextou e tal, o cara trabalhar 5 dias mal e aí o final de semana ele vai ser feliz, né? Aí enche a cara para poder esquecer, fica inconsciente, e aí muitas vezes as empresas têm processos que é o que eu chamo de algemas de ouro, né? Ou seja, enche um executivo ali de bônus, né? Coloca programas ali motivacionais, né? Dá um carro pro cara para prender o cara ali um pouquinho mais, entendeu? Oferece um pacote interessante de benefícios, exige metas que muitas vezes não são possíveis de serem atingidas, né? E bota uma pressão que ela é muitas vezes cascateada para a equipe. Esse é um modelo que eu acredito que sim, ele funciona para ajudar a crescer, para crescer metas e tudo mais, mas será que é de crescimento mesmo que a gente precisa? Ou a gente precisa de sustentabilidade mesmo verdadeira? Então, eu acho que esse trabalho que você faz é muito importante, né, que você tem feito, de integrar isso. Ou seja, nós não vamos parar de crescer, mas será que é sustentável o que a gente está fazendo? Outra coisa, será que tem que crescer só os números? Ou será que tem que crescer também a nossa paz interior, a nossa saúde, né, o nosso bem-estar, a nossa felicidade? E agora não tem outro caminho, né? Porque agora está virando lei, né? Está virando norma, né? A NR1 aí que vai ser lei agora cuidar da saúde mental. Mas aí eu vejo que tem empresas agora que estão fazendo já, não, estamos tomando as iniciativas. Aí faz a reunião uma vez por semana para falar cada semana de uma doença. E acha que isso é falar de saúde mental, né? Então, assim, eu não estou aqui para criticar. Que bom que as empresas já estão se movimentando. Mas aqui no clube o que a gente quer é desmistificar muitas coisas que as pessoas mistificaram demais e mistificar outras que as pessoas deixaram sérias demais. Por exemplo, você falou da reunião. Faz sentido a reunião ser chata? Por que eu estou fazendo uma reunião para ser chata?
Se você faz uma reunião para as pessoas saírem pior do que elas entraram, era melhor nem ter feito. Porque reunião já diz, ó, reunião. Ou seja, eu vou unir alguma coisa ali. Por que eu não vou usar um óleo essencial na reunião? Né? Por que eu não vou ter na minha sala plantas naturais, como a gente tem aqui também? Por que eu não posso ter um cristal em cima da mesa? E eu não estou dizendo que tem que ser isso, gente. Mas tem vários recursos que eram chamados anteriormente, né, alternativos, que eu chamaria de recursos naturais. Né, são recursos ancestrais, são ferramentas que a gente pode usar. E eu sempre integrei isso nas minhas consultorias, em todo o trabalho que eu fiz, o pessoal até brincava comigo, né? Porque, por exemplo, na Nissan, o pessoal ia trocar a data do workshop de lançamento de um ciclo. Ah, então vamos mudar tal data. Você tem data? Eu falei, não, tenho, mas calma, só um pouquinho. Eu preciso usar, ver qual é a lua que está aqui nesse dia. Aí o pessoal, lua? Como assim? Eu falei, eu não faço lançamento de ciclo no minguante. Lua minguante é para fazer planejamento, para poder, né, tá ali preparando para encerrar coisas, não para lançar coisas. Aí, não, mas a gente tem que fazer nessa data. Eu falei, não, a gente tem, depende de muita coisa. Começa que sou eu que conduzo o workshop, então vamos entrar num acordo? Aí depois eles já começaram a se acostumar. Aí já chegava um ponto que o pessoal já falava, já sei a lua, né? Vamos ver aí qual lua que é, entendeu? E aí já foram se acostumando, mas realmente, se isso tem um efeito no cabelo, que a pessoa vai cortar o cabelo, tem um efeito na agricultura, por que não vai ter um efeito nos indicadores de uma empresa? O que você pensa, Josi? Muito interessante, né? Assim, vocês falando e eu vendo as cenas, né? Porque a maioria das pessoas que eu atendo, que hoje trabalham em empresas ou trabalham CLT, elas realmente estão nesse lugar, né? Ou completamente desconectadas do que fazem, que é uma dor muito grande, né? Você tá ali fazendo algo porque você foi contratado para, mas você não sabe mais por que faz aquilo. Em algum momento você já gostou, porque senão você não estaria ali, mas aquilo em algum momento já se perdeu, já não preenche mais. E a pessoa tem compromissos financeiros, que é o que teoricamente prende ela a continuar mantendo aquele cargo, né, ou aquela empresa, principalmente quando a gente está numa posição de liderança, porque exige uma responsabilidade também, né? Então, eu tenho acompanhado algumas pessoas com as sessões individuais que me trouxeram casos bem nesse lugar, assim, né? Tudo sincronicamente, né? E eu achei bem interessante. Pessoas que também, talvez, conquistaram por muitos anos aquele cargo, né? Às vezes, a pessoa batalhou por aquilo, fez especialização, concorreu à vaga, fez todo um movimento, sonhou em estar ali e chega naquele lugar e começa a ficar pesado demais. E aí, como largar isso? Ou como deixar isso, né? Como sair desse lugar e ir para outro que a pessoa não sabe nem qual é. Porque é uma crise que talvez a pessoa ainda não saiba o que ela quer fazer ou o que ela gostaria de fazer, né? Então, eu acho que principalmente quem está no mundo corporativo ou no concurso público, que é a minha realidade, né? Eu trabalhei 9 anos, por último, num concurso público, onde a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, elas estavam ali por conta da estabilidade, por conta do salário, por conta da garantia de ter um valor todo dia primeiro na conta. Então, isso fazia com que elas estivessem morrendo aos poucos ali, deixando morrer os sonhos, aquelas coisas que elas sonharam para a vida delas quando prestaram o concurso, né? Então, é muito interessante a gente observar que a gente precisa conscientizar as pessoas da questão do tempo, de que tudo tem um tempo na vida, assim como a natureza é cíclica, que as coisas elas cumprem um ciclo e elas se acabam também, onde a gente precisa perceber qual é o momento de transformar, qual é o momento de pôr um ponto final, de recomeçar, né? De fazer uma mudança necessária para a gente voltar a ter equilíbrio, para a gente voltar a ter paz, para a gente voltar a ter felicidade, tanto, né, assim, consigo mesmo ou no ambiente de trabalho, que é muito importante. Gente, eu acredito, e eu gosto muito, o Tocho sempre falou muito isso, né, que não faz o menor sentido a gente trabalhar com o que a gente não ama. Você tem tantas opções, né? Você tem tanta profissão, você tem tanta coisa disponível para a gente fazer enquanto ser humano e nós somos tão inteligentes, né? Nós somos tão multifuncionais, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Não faz o menor sentido a gente ficar preso, ficar estagnado
em algo que o nosso coração não vibra mais, em algo que o nosso coração, ai, assim, não pulsa quando eu penso em fazer, como a maioria das pessoas que está no convencional mesmo, no trabalho CLT, que chega no domingo à noite, bate aquela depressão, porque, nossa, amanhã é segunda e eu tenho que voltar a encarar aquele trabalho que eu não suporto mais. Aquele chefe, aqueles colegas de trabalho, aquele ambiente tóxico, ou aquela função, aquele cargo que eu não me sinto útil, eu não me sinto criativo fazendo, eu não me realizo. Então é hora da gente rever tudo isso. É hora da gente ter coragem, né? Falando um pouco da nossa frequência do dia. Hoje, né, a frequência do dia é muito sobre refletir sobre o que faz sentido. Então, o meu convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é reflita na sua vida o que ainda faz sentido para você manter, né? O seu trabalho te preenche, a função, o cargo, ou como se você é autônomo, empresário também, né? Hoje o que você está entregando para o mundo, né? Tá te deixando assim, transbordando? Te traz alegria? Ou se isso já está, de alguma forma, te desgastando, te drenando energia, tá na hora de rever, tá na hora de perguntar, né? O que eu posso fazer diferente aqui? E o Tocha até comentou de ancestralidade, né? E assim, uma coisa que eu tenho visto durante esse tempo, principalmente esses últimos 4 anos, como eu fiz uma transição de carreira para algo, nossa, todo mundo sonha, né? Então, é aquele cargo com todos os benefícios, né? Com equipe, com tudo mais, com liberdade. Eu viajava muito. Então, é como se parece aquela historinha que todo mundo sonha. É, e aí, quando o que eu tenho de várias pessoas que chegaram para mim, tanto nas mentorias de transição de carreira, ou pessoas que estão chegando na mentoria individual para conexão com propósito, eu vejo que tem, né, a pessoa que está no CLT e que muitas vezes ela não está feliz, mas não sabe também o que vai fazer. Então, é uma pessoa que está no CLT, que ela não tem coragem de sair por uma estabilidade financeira, ou que ela não sabe o que ela vai fazer. E aí, muitas vezes, ou ela fica parada, estagnada, e aí isso vai gerar quadros, né, de impactos em saúde mental, emocional e tudo mais, física, às vezes até. Ou muitas vezes, né, ela sai e vai empreender. Só que muitas vezes, sem ouvir, que eu falo, né, ouvir o coração, e aí vai empreender e dá, às vezes, 2 anos, 3 anos e vê que não, na verdade, eu não era para empreender. Na verdade, talvez a empresa que eu estava trabalhando, eu não estava na equipe que é alinhada com os meus valores. E, na verdade, a pessoa gosta de um corporativo, né? Porque eu falo, não é que todo mundo tem que empreender, virar terapeuta, mentor, não. A gente precisa de, né, várias pessoas trabalhando em empresas, de médico, advogado, de pessoas dentro no serviço público. O mais importante é você estar preenchido com o que realmente você está fazendo. Então, tem esse primeiro cenário, né? Quando eu olho para as pessoas que trabalham mais com concurso público, a gravidade para essa questão da estabilidade é ainda maior, porque a energia que a pessoa precisa desprender, de ter a coragem de sair daquilo que ali sim, pelo nosso governo aqui no Brasil, ali existe uma estabilidade, porque no corporativo, para mim, é uma estabilidade falsa, porque se amanhã a empresa quiser te mandar embora, ela te manda embora. Né? E aí, muitas vezes, precisa acessar esse ponto de cair e, de repente, se ver sem nada para fazer algumas mudanças na vida. Mas quem está muito nessa parte mais do trabalho concursado, e eu tenho 2 mentorados hoje, individuais, que estão nisso, que estão, né, assim, olha, não quero mais, chegou no meu limite. E aí, como que a gente constrói? Não só, uma delas até sabe o que quer, mas fica com a crença, medos, né, com as questões mais emocionais que te seguram. E aí isso pode estar muito relacionado com a nossa ancestralidade, que é o que eu comecei a trazer. Porque os nossos pais, né, os nossos avós, tudo, né, foi muito difícil. Então, ver os filhos trabalhando em algo que traz estabilidade é como se fosse o sonho dos pais, mas normalmente pode não ser que seja o nosso. Ou pode ser que sim. E aí só o autoconhecimento vai dizer isso. Não é a sociedade que vai falar que aquela jornada de sucesso, não é o pai, é
cada um dentro de si, né? Então, você olhar para, né, quais são seus talentos, quais são seus dons, o que te traz realização. E muitas vezes, aí existem várias ferramentas. Às vezes você faz através de um processo de coaching. Eu fiz 2 vezes antes de eu fazer minha transição de carreira, 2 processos de coaching. Hoje na mentoria, eu junto o coaching, eu falo para a pessoa, deixo ela refletir. E eu falo, então tá, agora aqui pelas outras ferramentas, pelo seu mapa astral, pelo desenho humano, olha tudo isso que você me falou, ó, tá tudo aqui. E tem essas outras aqui. Isso você tinha consciência? Não tinha? Como você potencializa? E esses seus desafios, né? Você está olhando para eles, esses medos? Como que você junta a energia para superar eles em prol do que te satisfaz? Sabe? Se a gente também não vai atrás de buscar esse tipo de conhecimento, a gente fica, né, na nossa zona de conforto, que muitas vezes ou numa empresa vai te mandar embora, ou a pessoa acaba adoecendo, acaba se afastando. Então, a pessoa perde, a empresa perde, todo mundo perde. Então, precisa sim que cada um... E as empresas, eu vejo como essa... A partir do momento que ela coloca as pessoas, né, como a grande alicerce do funcionamento, ela vai ajudar a ser uma facilitadora para aquela pessoa enxerga. Mas também a pessoa ela tem que se apropriar isso, ser protagonista para querer olhar também para sua vida. Gente, de novo aconteceu, Regina. Eu ia falar exatamente essa palavra. Telepatia. Porque o grande problema que eu vejo é o processo de vitimização. Então a pessoa vira uma vítima, né? E ela fala assim: ah, eu não estou satisfeita, eu não quero sair e tudo mais, mas eu não posso porque eu tenho meu filho, eu tenho não sei o que e tal. Aí começa a reclamar, reclama da empresa, reclama do chefe, reclama do cliente, reclama que tem muito trabalho, reclama que não tem trabalho, reclama de tudo. E aí um dia que ela decide sair e empreender, ele começa a descobrir e olha para o lado e não tem de quem ele reclamar. É o que o Amir Klink falou numa palestra que eu assisti muitos anos atrás dele, que uma das coisas que ele aprendeu velejando num barco sozinho é que ele ia reclamar onde é que estava o saleiro que alguém tinha sumido e era ele mesmo que tirou o saleiro do lugar, entendeu? Aí ele falou, não tem de quem reclamar, tô sozinho aqui. Né? Então eu vejo que essa é uma das realidades ali de quem acha que empreender, eu vou eliminar todos os meus problemas. Ok, mas você vai ter outros que você não conhece ainda. Você vai continuar com você. Porque se você está na postura de vítima, você está na postura infantil, falando pela visão sistêmica. Então, é aquela pessoa que ainda inconscientemente culpa os pais. Né? Então, quando a pessoa lá culpa o pai, a mãe, porque ela não tem isso, porque ela não tem aquilo, porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo, porque devia ter sido assim assado, tinha que ter ido fazer intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, com 18, ganhado o carro, né? Aquela pessoa que ainda está esperando receber dos pais. Essa pessoa ela vai para a empresa, seja para o concurso público, para a CLT, não importa, ela vai nessa posição infantil, que é a vítima. E essa pessoa, ela vai transferir essa imagem, essa cobrança para o chefe. E para, né, no caso, seja homem ou mulher, o líder da empresa, né, o gestor, essa pessoa, ela transfere. Então, ela sempre vai querer reclamar. Então, é aquela pessoa, assim, que quando tem que cumprir ordens, quando tem que executar coisas, ela fica no mimimi. Ela vai para a vítima e reclama. E ela vai estar sempre tendo alguém para pôr a culpa. É aquela pessoa que, tipo, já reclama para o colega de trabalho, né? Tipo assim, já faz aquela picuinha, né? Do tipo, falar mal do chefe. Né? Por quê? Porque é uma postura infantil. No fundo, já trazendo a solução, né? Essa pessoa ela precisa olhar para o sistema familiar e se reconciliar, né? Com pai, mãe, ressignificando essa relação, para que ela entenda que ela já está na postura adulta. E na postura adulta, ela é autorresponsável e ela vai atrair exatamente o que ela criar. E aí, quando ela vai empreender, caso essa pessoa ache que o problema é a empresa, como o Toshi falou, né? E vai empreender, aí ela descobre, porque o empreendedorismo ele desmascara, né? Porque aí realmente não tem em quem pôr a culpa, porque aí sou eu. Eu sou a empresa, eu sou o chefe, eu sou o funcionário. E aí? Né? Como que eu vou, né, transferir agora isso? Aí eu sou obrigada a encarar. Então, fica o convite, né, gente, para quem estiver acompanhando a gente.
reflita sobre isso, reflita sobre também o comportamento, se você tem funcionários, se você tem colaboradores, se você tem parceiros, porque todas as relações, elas são projeção das relações nossas, primeiro, né, com quem a gente atrai. Então, a empresa também ela é responsável por atrair os funcionários. A empresa ela vai atrair os funcionários no padrão que ela vibra. Então, se a empresa é consciente, consequentemente, eu sei que é um tema que vocês vão dar show contando aqui pra gente, que é sobre essa liderança consciente, essa liderança com autoconhecimento, né? Essa liderança autêntica, que já tomou posse do seu lugar conscientemente. Um líder consciente, ele vai ter ferramentas para também saber selecionar as pessoas que traz para o time e, consequentemente, ele já vai atrair, só pelo fato dele ser consciente, da empresa ser consciente. Mas muitos empresários, muitas empresas, muitos negócios que estão aí num nível de inconsciência também, os gestores reclamando muito, eu frequento muito grupo de networking, né? Então, acaba ouvindo muito assim, nossa, mas é um desafio encontrar colaborador alinhado, encontrar gente boa no trabalho. Eu só respiro, né, para não falar. Mas assim, o convite é a gente olhar, será que eu estou nesse lugar? Será que eu estou sendo uma pessoa consciente, uma pessoa que também ofereça um serviço de qualidade, um serviço de excelência? Será que eu também estou feliz no que eu estou fazendo? Porque se eu, como dono do negócio, também não estou feliz, também estou vibrando de um jeito desalinhado ao meu propósito, o que vai acontecer? Eu vou atrair colaboradores, parceiros e todo tipo de fornecedor, todas as relações que eu tiver, também desalinhado. Eu vou atrair aquela pessoa que está infeliz com o que faz, que vai arrumar confusão, que vai dar um jeito de, né, de ficar doente, e tudo isso gera mais transtorno. Mas você sabe que o contrário também acontece, né? Com Às vezes, se o certeza. colaborador não está alinhado, ele está na frequência baixa, ele vai atrair a pior empresa também para ele. Com certeza. Vai atrair o pior chefe, vai atrair o cara que não é líder, que é chefe, né? Uhum. Então isso vai acontecer e ele vai reclamar. Ele vai falar: ah, não tem jeito, não tem nenhuma empresa é boa. Nada funciona para mim. E aí, gente, eu queria até aproveitar, né? Não sei se é todo mundo que sabe, né? Mas a Josi, além de ser uma terapeuta sistêmica e fazer sessões de transformações sistêmicas maravilhosas, ela também faz atendimentos para empresas, né? Então, constelações ali, né? O que ela faz é mais que a constelação. Ela usa os princípios sistêmicos, mas ela usa tudo junto também. Todas as ferramentas ali juntas, né? Também para apoiar as empresas ali a ter uma visão sistêmica. Que, como a Regina falou, é outra ferramenta. É mais uma ferramenta, porque quando você olha um relatório, os números, você está olhando o que é visível. Quando você olha um organograma, você olha o que é visível. Mas e o organograma espiritual? Como é que anda ali? Como é que estão os fios invisíveis das relações? Como que está impactando no dia a dia? Esse é um outro fator importante para considerar aí nessa caixa de ferramentas aí, né, Regina? Sim. Adorei organograma espiritual. Eu tô inspirado Tá hoje também. inspiradíssimo, gente. Adorei, gostei do nome. Vou usar para algum Boa. pra algum Anote milhas, produto. anote milhas. Então. Organograma espiritual maravilhoso, gente. Já vem as ideias, né? Mas para mim, assim, a questão das relações é algo que é muito chave para ser olhado dentro das empresas. Tanto é que agora, no último SXSW, o tema onde mais se falou foi saúde social. O que é saúde social? É justamente esse fio invisível que conecta tanto dentro das empresas quanto na minha relação, né, com família, com amigos. E aí, o que está acontecendo, né? Cada vez mais, por causa das telas, dos avanços da inteligência artificial, pandemia, muitas pessoas em home office, muitos escritórios ainda não voltando tanto para o presencial e ficando muito, as pessoas estão se distanciando e criando muito essa epidemia da solidão, né? Que até a própria Organização Mundial da Saúde criou um comitê no finalzinho de 2023 para olhar para isso. E aí, quando eu olho como que está esse organograma, né, assim, sutil da organização, ou da minha relação com a minha família, ou da minha relação com os meus amigos, eu destravo muitas coisas na minha vida. A grande questão é isso, as pessoas estão cada vez mais se isolando, e aí eu deixo de olhar muitas coisas que eu consigo ver só através do outro.
só através de algumas situações dentro da empresa, ou às vezes dentro da minha família. E aí isso também é um outro forte potencial para criar uma depressão. O Brasil hoje é o 5º país com o maior caso de depressão do mundo. Nós somos o primeiro em ansiedade, nós somos o 5º em depressão. Com essa epidemia global de solidão, que já foi diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde, eu, assim, estudando isso nos últimos tempos, para mim ficou muito claro por que tantas empresas estão querendo voltar para o presencial. Tem sim, todo mundo fala, o chefe quer ver se realmente está fazendo o trabalho, que cada um vai achar um porquê, né? Mas, assim, ok, é importante ter algum trabalho mais concentrado, eu ter ali, fazer o meu home office, mas eu preciso ter essa troca com o outro. A partir do momento de eu tendo essas interações, e isso hoje, muitas organizações estimulam que haja isso de uma forma mais transparente, né? Através de programas de diversidade e inclusão, eu posso ser eu dentro da empresa, e muitas vezes, a depender da cultura da empresa, a pessoa se sente não se sente confortável de ser ela mesma. E aí vem todos aí os índices de insatisfação, afastamento. Então, uma coisa vai conectando com a outra, sabe? Eu acho que tem alguns pilares que são importantes a serem olhados. E um deles é essa relação interpessoal, relação entre os times. Como que a empresa pode ter algumas formas de ter essa conexão olhando mais para o lado vulnerável. Porque muitas vezes você não tem a confiança dentro do ambiente de trabalho porque muitas vezes as pessoas não são vulneráveis, criam ali um personagem e aí fica um monte de personagem ali trabalhando, chega uma hora que algumas máscaras caem. Então, como que cada vez mais se estimula esse tipo de ambiente que vai resultar num bem-estar, que vai resultar numa maior pertencimento também do funcionário àquela realidade, àquela cultura, àquela equipe, sabe? Então, assim, passa por um olhar individual e passa por um olhar das relações. Então, a instituição empresa, instituição minha família, né? As minhas relações com amizades. Então, se questionar também, né? Que a energia, né, do dia de hoje também fala, se questionar. Como estão as suas relações? Suas relações de trabalho, suas relações pessoais, sua relação com a sua família. Isso é muito importante e, por isso gera um impacto cascata nas diversas áreas, pessoal, profissional, espiritual. E até como é que tá a relação dele com ele mesmo também, né? E uma coisa que me veio aqui, essa consciência, né? Te escutando, Regina, você falou dessa palavra confiança, né? E da felicidade no trabalho. Eu acredito que a felicidade no trabalho depende 50% da empresa, 50% de quem está ali servindo a empresa. Ela tem que ser compartilhada, a responsabilidade dela. Porque se uma pessoa está ali e acha, não, vamos ver o que a minha empresa vai fazer por mim. Eu quero uma sala de descompressão, eu quero que seja igual o Google, que tenha lá refrigerante liberado, energético liberado e sonho de valsa liberado. Primeiro, quem disse que isso é saúde? Né? Começa por aí. Segunda coisa, e aí eu começo a exigir um monte de coisa. E uma coisa eu aprendi, quanto mais você dá, mais às vezes a pessoa quer. Né? Então você pega um coffee break, a gente que faz muito grupo, né? Outro dia eu inventei de botar sorvete no coffee break. Aí alguém chegou e falou, mas não tem cobertura? Não tem uma castanhinha? Eu falei, gente, pra que eu fui inventar de botar esse sorvete, né? Ou seja, eu já gerei uma insatisfação de não ter aquilo que o cara queria. E então, eu acho que, primeiro, beleza, é muito legal a empresa se preocupar com isso. Mas a pergunta que eu faço é, o que a sua empresa está fazendo para gerar a responsabilidade também no colaborador de cuidar da própria saúde dele, seja mental, física, espiritual, de criar essa autonomia da felicidade dele, de saber que ele é responsável pela felicidade dele. Ninguém vai conseguir fazer o outro feliz, né? Então me veio muito essa consciência aqui de que um programa de saúde e bem-estar, de felicidade no trabalho, precisa trazer esse olhar sistêmico, né? E precisa também trazer esse olhar de que, olha, não é a empresa que vai te trazer felicidade. É você mesmo que vai trazer a sua própria felicidade, mas uma empresa sim pode colaborar com a ambiência, né? Gerando um ambiente favorável para que isso aconteça, né? É por aí, Regina? Eu gosto muito dessa palavra facilitadora, assim, facilitação. Então, a empresa, eu concordo totalmente, que é 50% da empresa e 50% o funcionário.
Porque a empresa ela tem que gerar esse ambiente, porque estamos falando de várias pessoas com várias crenças, existe uma cultura. Então, ela vai olhar ali o todo para dar um alicerce, mas é a pessoa que vai olhar o quanto que aquilo vai estar alinhado com o que eu quero para a minha vida. Né? Se eu vibro nos padrões de escassez, eu vou ser o que sempre vai reclamar. Eu vou ser sempre o que vai... esse coffee break não tem... só tem salgado, não tem doce, não tem cobertura no sorvete. Eu vou ficar sempre querendo mais. Porque é aquela questão que tem um vazio existencial tão grande dentro da pessoa que tem alguma coisa que ela não está olhando que sempre está buscando o externo. Aí é a empresa que tem que dar, é meu relacionamento, é minha família, é o vício, é a compulsão e assim vai. Então, eu vejo que sim... De novo, autoconhecimento, trazer autoconsciência, olhar para dentro de si. Gente, isso é fundamental, seja a vida pessoal, profissional, isso é passo número 1. Para quem trabalha dentro dos ambientes corporativos, a empresa entra assim como essa questão. Ok, você quer estar aqui, então eu vou te auxiliar, né? Eu vou ser uma facilitadora para que esse ambiente seja um ambiente onde você possa ser você, onde a gente tenha conversas profundas e conversas vulneráveis, onde eu tenho que passar muitas vezes, talvez, por uma reorganização até de gestão de trabalho, né? Olha quantas pessoas falando de gestão de trabalhar 4 dias e folgar 3, né? Então, a empresa, eu entendo que existem algumas questões até estruturais, profundas, que precisam ser feitas para que aquele funcionário, aquele integrante, ele também consiga olhar para si e estar num ambiente onde ele se sinta bem. Mas não adianta nada a empresa fazer tudo e a pessoa tá num lugar onde ela não está bem consigo mesma, ou ela tem algumas questões, né, de vida pessoal que está gritando, e aí a empresa pode ser um Google da vida que a pessoa não vai se sentir bem. Então, a felicidade do trabalho, para mim, ela passa. Então, sim, do autoconhecimento, a pessoa ir buscar, ou a empresa também ajudar com algumas ferramentas para que a pessoa tenha consciência, né, de algumas características, de alguns talentos, e às vezes até um desapego da empresa, porque às vezes pode ser que, né, às vezes eu gosto de dar um exemplo, uma pessoa super comunicativa vai estar trabalhando no fundo de um almoxarifado. A pessoa não vai estar feliz porque não é o natural dela. Então, como que até a empresa ganha em produtividade trazendo as ferramentas de autoconhecimento, né? Para que até saiba olhar melhor para os seus recursos, sabe? Para que tenha ali, para que a pessoa esteja feliz, a empresa com isso vai ter altos níveis de lucratividade, porque a pessoa vai estar feliz onde ela estiver. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, aí tem questões mais bem estruturais, né? Essa questão de ritmo de trabalho, metas, como você diz, às vezes muito impossíveis de serem realizadas, né? Dimensionamentos de equipes. Nossa, lembra que eu passei muito com essa questão de dimensionamento de equipe. Então, às vezes, você tem um negócio que o tamanho que a equipe não suporta mais, mas você tem que ter redução. Então, como que você olha para esse dimensionamento de equipes também? Então, tem vários fatores que tudo isso, né, no mais material, no mais filosófico, no mais que vão fazer com que essa felicidade ela aconteça dentro das empresas, que as pessoas se sintam felizes de estar ali, se sentindo bem, em equilíbrio, que eu acho que é o principal, sabe? Então, elas se sintam em equilíbrio. Vão ter dias mais desafiadores, lógico, faz parte, a gente está aqui na Terra para evoluir, a gente só evolui através dos desafios que a vida se apresenta. Mas eu sinto que tem uma questão de ter um olhar meio integral, assim, meio holístico, de olhar dentro das organizações. Para a gente fechar esse tema, que esse tema é apaixonante, né, da felicidade no trabalho, eu acho que é muito importante a gente discutir isso aqui no Clube da Transformação. A gente quer trazer muito essa integração também, né, porque eu acredito que não está separado. Né, a espiritualidade, o mundo dos negócios, a consciência, e o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, está tudo junto. Né? Não tem como a pessoa separar a vida dela do trabalho. É o que eu falei outro dia, né? Tem os estudos do Daniel Goleman mostram que 75% do sucesso de uma pessoa está ligado às competências emocionais dela, ao estado emocional que ela está. Aí outro dia eu estava fazendo um workshop muitos anos atrás lá na General Motors, aí alguma pessoa falou: mas 75% não é muita coisa não, né?
Eu falei assim, olha, até parece que é pouca coisa, né? 25% técnico, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você pega um mecânico, ele sabe fazer uma revisão no carro, ele sabe como consertar um carro, fazer uma revisão no carro. Ele tem todo o conhecimento técnico, mas ele está com dívida, ele brigou com a mulher e ele veio trabalhar hoje e o filho dele está doente. Será que ele vai estar bem? Qual que é a chance que tem dele errar, dele cometer um erro aqui? Será que o que vai pesar mais nesse dia? Os 25% ou 75%? Então, o que eu falei? Os 25% não significa que eles não sejam importantes, mas ele é a base, conhecimento técnico, todo mundo tem que ter. Porém, hoje com a inteligência artificial, que é o outro tema que eu queria entrar nele agora com a produtividade, o conhecimento técnico já não está sendo mais a coisa mais relevante do mundo, porque está cada vez mais disponível. Eu acabei de comprar um fone da Samsung, que eu realizei um sonho de voltar para a Samsung, entendeu? E comprei meu telefone, que o fone faz tradução para qualquer idioma. Eu não experimentei ainda. Uau. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter conhecimento técnico e eu já consigo escutar, pelo menos, qualquer idioma com fone. Então, ou seja, agora o que vai fazer diferença? As competências emocionais. Como que eu estou me preparando internamente, como que eu sei me relacionar com as pessoas para isso. Mas o que eu vejo é que muitas empresas hoje ainda vivem um jogo como é que eu vou chamar? É um jogo inconsciente. É um jogo de automatismo. Porque o cara trabalha muitas vezes para agradar o chefe. Que tem um outro chefe que deu um objetivo para ele que ele não soube dizer que não era possível. Aí a equipe passa metade do tempo justificando por que não fez, a outra metade do tempo fabricando evidência para mostrar que fez o suficiente. E aí, para montar a apresentação, para montar para o chefe. Aí quando consegue uma agenda do chefe para mostrar aquela apresentação, já passou aquele indicador. E aquele problema que era o problema já não existe mais. Ou seja, se todo mundo sentasse, respirasse, olhasse, fosse vulnerável para falar a verdade, tudo seria mais fácil. Né? A Yas mesmo trabalha com a gente aqui, que está aqui operando essa nave, que eu gostaria de agradecer ela aqui já. Né? Ela é uma pessoa muito articulada, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa. E ela, quando ela manda uma mensagem no WhatsApp para mim, ela fala, olha, está tudo lindo aqui, tal, meu dia hoje foi produtivo. Eu falei, alguma coisa ela já está querendo negociar alguma coisa comigo, né? E aí é ótimo. E aí o que eu acho bacana? Que no começo ela queria me mostrar que estava tudo bem. Aí eu falei, não, Yas, olha só, você não precisa mostrar que está tudo bem, não, eu já sei. Fica tranquila. Me mostra qual é o problema rápido, que tá tudo certo. Aí, aos poucos, ela foi ganhando a confiança, que é o que você falou, de saber que, olha, ninguém ia mandar ela embora. Aí, uma das conversas que ela teve, eu vou até falar isso aqui sem autorização dela, mas eu vou falar, ela até começou a ficar com medo. Ela falou, não, que eu tô pensando aqui, né, que agora eu tô estruturando minha vida e tal, né, e agora eu já tô morando junto agora com meu namorado, tô com medo aqui, de repente, né, de vocês me tirarem. Eu falei, não, mas quem te disse isso, Ian? Aí ela, não, é isso. Aí ela foi ficando mais calma, mais calma. Aí ela saiu sorrindo. Ou seja, ela mesmo na cabeça dela criou isso. Mas por quê? Por causa do inconsciente coletivo que mostra isso, olha. Eu tenho um líder que na minha cabeça é como se fosse um chefe, que vem de um modelo da CLT, de ter um chefe, de ter um funcionário, que é obrigado a cumprir regra e que não pode errar. E que no primeiro erro ele vai ser mandado embora e substituído como uma máquina por outra pessoa sem qualquer justificativa. E não é assim. Aí, a partir desse dia, a coisa transformou, né? Ela não tem microfone ali, mas ela tá ali, eu acho, que concordando comigo. Então, assim, aí ela foi tendo confiança, entendeu? De me mostrar. Aí, hoje, ela já me mostra. Assim como eu também erro, eu como líder. E, às vezes, ela me mostra. E ela tem essa confiança também. Hoje mesmo aconteceu isso. Ela falou, olha, isso aqui não dá. E aí eu cheguei e falei, olha, eu sinto muito. Realmente isso aconteceu, isso não vai mais acontecer desse jeito. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ela. Eu só estou numa posição diferente que ela. É só isso. E aí, quando tem essa relação de confiança que vem das duas partes, tudo muda. E eu acho que essa liderança autêntica passa por aí. Pelo líder reconhecer que o colaborador dele também é um líder. Ele também é liderança, porque liderança não é uma posição, né? A liderança é uma coisa que todo mundo vai utilizar ou não. E a pessoa utiliza ou não, até porque muitas reuniões nas empresas acontecem nos corredores, né? A pessoa termina a reunião e tem a segunda reunião, que é a reunião de verdade. Que aí as pessoas vão falar o que elas pensam. E aí aparecem os líderes informais, né, que começam a derrubar os projetos. Né? E aí o John Kotter, que escreveu o livro Sentido de Urgência, ele mostra, né, mais de 70% dos programas, iniciativas nas empresas fracassam.
né? Exatamente por conta da resistência à mudança, de não ter essa habilidade para gerir a mudança e de não ter essa autenticidade, né? Por isso é que eu amei, né, esse tema da liderança autêntica ligada à felicidade no trabalho. Estou até empolgado demais aqui, estou falando demais, mas eu queria entrar num outro tema agora aqui, Regina, para a gente desfrutar desse nosso tempo aqui, são dois temas, né, que têm ligação, eu acredito, que é a gestão do tempo e a produtividade consciente, né, que são dois temas que você tem trabalhado também, e eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão da produtividade consciente, da gestão do tempo. O que a gente pode fazer para ter uma produtividade consciente? Sim. E aí você falou da inteligência artificial, E fica à né? vontade para comentar E o que você que quiser aí. não, e que tem tudo a ver, né? Porque assim, a inteligência artificial, ela tá vindo justamente para tudo que é repetitivo e que muitas vezes é isso que você falou, o tempo que eu gasto, né? A equipe, aí manda fazer aí manda fazer a apresentação, aí não era o que queria, etc. Olha a energia e o tempo, que para mim a coisa mais importante na minha vida é o tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que foi gasto, investido, para no final ter um resultado que nem era o que a empresa imaginava. Então, assim, eu vejo como que a inteligência artificial ela entra num lugar para que a gente não olhe isso como um concorrente ou algo, e sim como que eu consigo aproveitar todos os benefícios que ela está trazendo em termos de produtividade, lucratividade, de automatizar coisas que são repetitivas e que muitas vezes não está me fazendo evoluir. Só que é um desapego. A gente está acostumado desde a Revolução Industrial, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tempo é dinheiro. Eu preciso trabalhar para consumir mais. Eu preciso me sentir produtivo. Eu preciso agradar. Então, vem numa corrente tão forte que agora a gente está indo para uma nova era mesmo com essa questão. Igual o Pedro Soperti que fala muito. Mesmo momento quando surgiu a eletricidade, o que está acontecendo com a inteligência artificial é a mesma analogia. Vai mudar completamente tudo que a gente faz. Então, inclusive, como a gente olha a gestão do tempo, porque dentro das empresas, cada vez mais, sim, atividades vão ser automatizadas para que a gente tenha cada vez mais coisas que uma máquina pode fazer, que são repetitivas, que não está me agregando, sendo feitas por uma inteligência artificial. Beleza. E aí vem a questão, né? Vou perder meu emprego, aí vem diversas questões que eu não vou nem entrar nesse ponto agora, que isso traz essa reflexão. E traz um ponto que é o que? A partir do momento que eu deixo de fazer o que está muito repetitivo, eu falo, né, que o ser humano vai realmente ser humano. Que aí entra olhar mais para essa questão das inner skills, para essas, né, competências internas, para uma questão de escuta. Né? Eu não vou chegar para o chat GPT ou para alguma ferramenta de inteligência artificial. Como você sente que isso chega até você? Né? Você entende, tem muita questão do sutil, da empatia, da intuição. Intui algo aí para mim, ChatGPT. Me dá um abraço, ChatGPT, que eu tô precisando de um abraço hoje. Então, como que a gente muda a ótica e usa a inteligência artificial como uma aliada? Né? Eu estou fazendo alguns eventos em São Paulo com uma amiga justamente para trazer isso, né? Como eu olho a inteligência artificial como uma aliada, para que realmente eu olhe para dentro de mim, tudo isso que a gente falou no começo, né? Para que as organizações também olhem para as lideranças, para as conversas, para a criatividade. No meio que o ChatGPT tem várias coisas que ele é extremamente criativo, é fantástico, né? E as outras ferramentas de inteligência artificial também, mas ele não substitui essa interação humana. E aí, como que cada vez mais as empresas olham para esse pilar humano, né? Então, ter empresas mais humanizadas. Então, eu vejo que a questão da produtividade consciente, ela vem nesse lugar. E ela vai estar muito ligada com esse bem-estar dentro das organizações, que é o quê? Tudo que é muito repetitivo, que não vai estar me agregando, eu vou ter ali uma ferramenta que vai fazer. Mas como que eu tenho pessoas conversando com pessoas, evoluindo como pessoas, tendo uma conversa, né, uma escuta mais ativa, trabalhando mais vulnerabilidade, como você falou, vai ter uma reunião que se eu jogar no chat GPT, me fala um projeto assim, eu der todos os comandos, ele vai me dar. Mas tá bom. Vamos aproveitar o conhecimento de todos os que estão aqui, pela nossa história de vida, pelas nossas vivências. Vamos fazer uma meditação. Pode ser que surja algo muito inovador através
de um campo sutil, por exemplo, né? Então, eu vejo que a produtividade consciente, ela vai nisso. Então, como que eu consigo cada vez, não é fazer mais com menos, né? Que é essa questão do dimensionamento de equipes que a gente ainda tem nas empresas, mas é como que eu tenho cada vez mais empresas mais humanizadas, equipes mais humanizadas, olhar para atividades que realmente gerem uma transformação. E aí a gente está olhando também para sustentabilidade, estamos olhando para algumas questões relacionadas à natureza, como que a empresa colabora para que o ser humano possa ser cada vez melhor como ser humano, seja na equipe, seja líder, seja através de conexões genuínas, sabe? Eu vejo na questão da produtividade consciente nesse ponto. E passa por uma coisa que eu amo, que é olhar para o tempo, né? Assim, o tempo para mim é a coisa mais importante hoje da minha vida, porque é como que eu faço as escolhas, é o tempo que eu reservo para estar aqui, o tempo e espaço, né? O tempo de tudo. Como que eu consigo olhar para que hoje, com tudo que está acontecendo a inteligência artificial, eu estou substituindo muito essa questão de algumas questões que a Revolução Industrial fazia do tempo é dinheiro, que é um tempo que a gente fala mais de cronos, né? É um tempo mais do que é importante para planejamento, para estruturação, que é importante para que eu tenha hábito, rotina, para que eu marque na agenda alguns compromissos, me dá ação, mas fica muito num piloto automático. E é nesse ponto que a IA vem ajudar. Nesse tempo de cronos, para que eu saia do automático e eu trabalhe numa estruturação de algo, para que eu entre em ação em outras questões, sabe? E saia dessa questão de só trabalhar para consumir, para consumir. E aí tem outras vertentes do tempo, né? Como que eu olho o tempo de uma forma do agora, da presença, do insight, do autoconhecimento. Como que eu olho também para o tempo de uma forma que eu me conecte com os ciclos naturais do tempo, que eu me conecte, né? Com aquele tempo que expande. Então, eu estou aqui, eu estou realmente presente no que a gente está conversando. Então, como que eu olho o tempo de outras óticas, outras lentes, né, outras faces do tempo, para que eu consiga realmente estar presente naquilo que eu estou fazendo? E aí isso vai gerar uma produtividade meio que por consequência. Porque se eu realmente estou presente ali, minha mente não está, nossa, mas eu tinha que ter passado não sei aonde. Eu vou demorar muito mais tempo para fazer determinada atividade. Por exemplo, um exemplo bem simples. Então, como que também, né, cada vez a gente fala o mindfulness, a meditação, ou práticas que ancoram a presença, são respiração consciente, são práticas simples que ajudam em aumento de produtividade e consciência, porque eu estou trazendo a pessoa para um centramento, para um bem-estar e para que ela também esteja realmente presente naquilo que ela está fazendo. Tenha algumas ideias. Então, tudo para mim tá conectado, sabe? A vinda dessa inteligência artificial gerando essa questão da produtividade consciente, do bem-estar e da felicidade no trabalho. Uma coisa meio que, tá? E aí, lógico que dá medo, né? Porque olhar para dentro, ou o que pode fazer, se eu posso sair da empresa, se a empresa vai diminuir, se a empresa vai aumentar, o que vai acontecer, isso gera essa energia que a gente acaba sentindo no próprio inconsciente coletivo. E aí, como que também as empresas criam esse plano de gestão de mudanças, que isso é muito importante, com todas essas implementações, para também ajudar com que aquele funcionário ajude na produtividade para a empresa e que ele se sinta pertencente, não fica nos bastidores algumas coisas acontecendo que daí gera aquelas conversinhas no café. Então, trabalhar a transparência do que realmente a empresa está trabalhando, sabe? Ouvir, trabalhar uma escuta, né, mais adulta nas equipes, nas lideranças. Então, é um processo que tem várias óticas, assim, mas que precisa de uma gestão de mudança. Maravilhoso, hein? Você falando aqui, eu já, né, vários downloads, assim, vários insights preciosos, assim. E o que eu refleti foi que realmente talvez precisou a inteligência artificial chegar para que a gente voltasse a ser humano, né? Porque a inteligência artificial ela jamais vai substituir o que a gente faz com excelência, que é a nossa capacidade de sentir, que é a nossa capacidade de se conectar com os outros seres humanos. E aí a inteligência artificial está se ocupando de todo o automatismo que levava horas e horas e horas dentro das atividades do trabalho.
fazendo aqueles relatórios repetitivos, né, preenchendo planilhas e fazendo coisas que, na verdade, era só para mostrar, né, como o Toshi já falou, às vezes só para mostrar para o chefe, só para passar na auditoria, só para dizer que foi feito, só para ter uma prova de que nós estamos produtivos aqui, nós não estamos fazendo coisas pessoais em horário de trabalho. É. Olha que coisa louca, né? Olha que coisa insana. Então, na verdade, precisou a inteligência artificial chegar para ela ocupar o que dá para ser feito de forma automática, de forma por comandos, né? É só dar o devido comando que ela executa, para liberar isso do ser humano, porque nós estávamos automatizados em Exato. muitos processos, né? Em muitos lugares, para que a gente pudesse voltar para o que essencialmente a gente pode fazer, que é se conectar e dessas interações nascer coisas preciosas, né? Nesses insights, nessas conexões que não podem ser substituídas por comandos, porque isso demanda presença, Uhum. demanda estar aqui e agora disponível, sentindo no corpo, assim, percebendo o corpo, percebendo como que eu me sinto quando você fala isso. Quando você fala, o que que isso me traz? E aí isso gera uma alquimia aqui dentro que me traz uma nova ideia. Então, isso é a magia. E é muito positivo olhar dessa forma a inteligência artificial. Ela está nos ajudando a voltar para a nossa essência. Que maravilhoso, é muito bom de escutar, Ijos, porque o que eu senti aqui também é que é um mito, entendeu? As pessoas olham e falam assim, nossa, mas o meu emprego vai acabar, vou perder meu emprego. Tem hora que dá vontade de falar, não, seu emprego não vai acabar, ele já acabou, querido. Entendeu? Você está aí ainda. Isso que era o seu emprego antes, ele acabou. Né? Assim como acabaram várias outras coisas também. Só que a pessoa às vezes fica olhando para aquela porta que se fechou e não vê várias outras possibilidades que estão abrindo, né, em volta delas. Eu mesmo fui muito resistente a usar a inteligência artificial. Agora que comecei a usar mesmo, né, ter no meu telefone ali o chat GPT e usar. E é um negócio maravilhoso. Hoje eu tenho um agente lá que é o Clube da Transformação que entende mais o clube do que eu. Né? Eu pergunto as coisas para ele, ele fala, nossa, né? Outro dia eu perguntei assim, o que você acha da ideia de levar o Clube da Transformação para São Paulo? Ele falou assim, nossa, ideia maravilhosa, é isso e aquilo. Eu só perguntei isso. Mas você tem que só tomar cuidado, porque olha só, tem me deu os tópicos a favor, me deu o que seria contrário, os cuidados que eu deveria tomar, e falou, olha, hoje como a sede é no Oca, é um lugar diferenciado, né? Florianópolis é um lugar mais espiritualizado, então tem que tomar cuidado para não perder a essência. E no Uau. final ele ainda falou assim, você gostaria que eu fizesse uma pesquisa de locais possíveis? Aí eu falei, sim, eu gostaria. Aí eu comecei a falar, no resumo, ele me deu locais e me deu links já dos locais para eu poder pesquisar. Não, só bênção. Ou seja, só bênção. Aí tem gente que fala assim, olha, o cara que atendia mal, que era robotizado, hoje ele atende melhor. Né? Então, eu já fui atendido, por exemplo, por seguradora, por uma inteligência artificial que foi muito melhor do que o humano. Muito mais eficiente, muito melhor, me tratou muito melhor, perguntou muito menos coisas para mim, entendeu? Então, realmente, esse processo, como a Josi colocou muito bem, ele está sendo... A inteligência artificial veio exatamente para mostrar que agora chegou... Não dá mais para ser robô fazendo as coisas. Então, assim, o cara que estava lá, só lá, cara crachá, e ficar ali só, né, o tempo inteiro ali, isso acabou. Isso tá com os dias contados mesmo. E a gente tem duas escolhas, né? Que é o que você trouxe. Ou eu vou ficar sofrendo, vou ficar olhando e eu vou colocar meu foco no nossa, mas vai acabar, o que eu vou fazer, etc. Ah, mas talvez isso ainda vai demorar um tempo. E fica nisso numa inércia e total, como fala, paralisado. Ou eu falo, tá bom, então essa é uma oportunidade de eu fazer alguma coisa diferente. Que seja, né? Ou eu vou aprender mais sobre isso, ou eu vou olhar quais outras questões que eu posso, né, utilizar a inteligência artificial dentro de uma empresa. A inteligência artificial, você tem que saber fazer a pergunta certa. Então,
precisa dar um comando para que ela dê uma super resposta também. Então, olhar por essa outra lente. Então, tudo depende de qual caminho que cada um quer seguir, né? Ou vai ficar no sofrimento, na dor, etc. Ou não? Ou qual é a oportunidade que isso me traz? Eu acho que é esse que cada vez mais é um convite também que a inteligência artificial está fazendo, mas que cabe de cada um de nós fazer essa reflexão, porque sim, é uma mudança gigantesca que muitos de nós, né, ainda assim tem a questão da resistência que é normal quando uma mudança é muito grande, mas como que eu vou me preparando, é isso, um dia eu vou lá, instalo o ChatGPT, faço uma pergunta, outro dia eu estava querendo ver, né, algumas formas, conversei até com o Adriano, que, né, lá do OPC, que conhece muito de inteligência artificial. Como que eu, no meu dia a dia, eu consigo ganhar produtividade? Não tem o pessoal que usa muito a Alexa? A Alexa é uma inteligência artificial generativa, que é, né, igual o ChatGPT, que é que você dá um comando e ela responde. Então, muitas vezes, Alexa, faz aí a minha lista de mercado conforme os itens e traz ela recorrente a cada mês, por exemplo. Você vai dando uns comandos. Então, né, um exemplo simples que pode trazer produtividade também para o seu dia a dia, para que você tenha mais tempo de qualidade com a sua família, para que você tenha outras questões, sabe? E eu assisti uma palestra, Regina, não sei se você já viu o Alan Nicholas. Esse cara é um gênio, né, que trabalha com inteligência artificial, né? Hoje ele é um dos grandes players aí também do mundo digital. Né? E ele transformou minha vida ali numa palestra. Por isso que a gente fala, né? Às vezes uma palestra é uma coisa que eu quero fazer esse ano, me posicionar mais como palestrante também, porque foi uma coisa que eu neguei também, né? Eu fazia muito programas como facilitador, design ali do programa, acompanhamento, né? Eu sempre gostei de projetos grandes. Mas fazer palestra é uma coisa que transforma, né? E o Alan Nicholas transformou ali meu pensamento numa palestra, porque ele deu dois exemplos, um no palco e depois outro nos bastidores que eu fui conversar com ele. No palco ele disse o seguinte: amigo, não faz sentido. Raciocina comigo. Se eu pedir para você fazer uma conta agora, ok? O que você vai fazer? Vai pegar uma calculadora e vai usar a calculadora para calcular. Se você pegar um pedaço de papel e fizer a conta como você aprendeu no colégio, você vai chegar no mesmo resultado talvez, mas você vai demorar mais tempo. Mas hoje, raríssimas pessoas vão fazer a conta dessa maneira, porque não faz sentido mais, se eu tenho uma calculadora disponível, fazer uma conta sem usar a calculadora. Ele falou a mesma coisa com a inteligência artificial. Não faz sentido. Você pode pensar sozinho, desenvolver um projeto, fazer uma apresentação, fazer um relatório, escrever um e-book, fazer o que você quiser na vida, sozinho. Mas não faz sentido. Ou seja, se você tem alguma coisa ali para te ajudar, para te apoiar, ter mais produtividade de uma maneira consciente, por que você não vai utilizar? E ali, aquele dia, naquela semana ali, né, um outro amigo meu me ajudou, a gente fez o agente, e aí eu instalei o ChatGPT no meu telefone. Né? E aí, conversando com ele, eu tive um outro insight que eu não tinha. Tava uma rodinha assim, né, separado, depois do palco, né? E aí, eu tinha um rapaz de 20 anos do lado, né, fazendo uma pergunta para ele, e eu tinha. Aí eu não me lembro exatamente o que eu perguntei para ele, né? Aí eu falei assim: Alan, mas como é que eu faço, né? Porque olha só, eu tenho 49 anos, eu trabalho com transformação, mas eu reconheço que eu tenho uma certa resistência e você me ajudou a quebrar, né? Mas, por exemplo, ele que tem 20 anos, talvez para ele seja mais fácil. Aí ele quebrou um paradigma meu. Ele falou: não, para você é mais fácil. Ele falou: mas como assim? Para ele não é mais fácil, que ele é mais jovem, ele tem... Não, porque como a inteligência artificial ela vai depender dos comandos que você der para ela e de como que você vai dar o feedback para ela ir melhorando, quanto mais repertório você tiver, melhor para você. Então, na verdade, você tem muito mais capacidade de usar do que ele. Porque quanto repertório você tem? Quanta coisa você já viveu? Você vai saber fazer perguntas, dar feedback, melhorar a performance dele. Você tem muito mais capacidade de fazer, né, agentes mais potentes até do que ele tem hoje. Aí eu quebrei outro paradigma. Uau. Eu falei assim: nossa, caramba, é verdade mesmo, né? Aí eu comecei a acreditar que sim, eu posso ser amigo da inteligência artificial. Né? Então, e uma coisa que eu não queria deixar de falar sobre produtividade, que eu acho que é o mito da alta performance também. A Regina até respirou. E eu acho que você falou isso num dos vídeos, né, que você gravou também. O mito da alta performance. Então, essa ilusão de que alta performance dá sempre o máximo. E eu não sei se você sabia que o Nono Cobra Júnior, que foi meu treinador, um dia fez uma live com ele até, e a gente relembrou, né?
os atletas de alta performance, de verdade, eles não treinam em 100% da capacidade. Eles treinam normalmente em 80% da capacidade. Ou seja, se até um atleta de alta performance não treina todo dia em 100%, por que eu tenho que ser exigido a dar sempre meu máximo todo dia? Será que não seria muito melhor dar o seu melhor, ao invés de dar o seu máximo? E para dar o seu melhor, se você usar um mindfulness, né? Tomar um cacau, se você, né, pegar um sol, isso é outra coisa que as pessoas não pegam sol. Como que eu vou ser produtivo se eu não pego sol? Como é que eu vou ter energia? Às vezes é muito melhor ter uma reunião, entre uma reunião e outra, sobe aqui mesmo, tem um rooftop aqui, vai lá, 5 minutos, toma um sol, sol mesmo no rosto, pega uma energia do sol, volta, atrasa a reunião 5 minutos se precisar, mas vai ser outra reunião, vai ser muito mais produtivo. Né? Então, me veio também isso aqui que eu gostaria de compartilhar, essa parte da alta performance também. Não sei o que Sim. vocês pensam aí, se eu Isso- estou viajando demais. Não, e isso passa também até por essa questão de avaliar regimes de trabalho, por exemplo, passa por uma reflexão de olhar, né, como um simples check-in numa reunião. Né? Muitas vezes a pessoa não vai estar bem naquele dia para entregar alguma coisa super importante. Então, ou às vezes tem que ir na empresa e a pessoa vai na empresa só para cumprir uma tabela, para mostrar algo e que não está sendo eficiente. Então, vem a diferença entre você estar lá mostrando até que é uma alta performance, mas não dando o melhor de si. Então, eu vejo que essa questão do alta performance passa muito por um olhar interno do meu, né, que o Murilo fala muito, é o from, da onde está vindo o meu estado interno para fazer o que eu faço. Isso para mim é alta performance. Se eu estou em harmonia comigo, se eu estou alegre, se eu estou num dia que está totalmente conectado, lógico que vai fluir. Mas se eu estou num dia, pega a mulher no seu ciclo menstrual, ou pega um dia que talvez eu não estou num dia emocionalmente bem, ali eu não vou, se eu vou forçar aquilo, eu vou ter outros impactos. Então, como que também a gente traz essa sutileza, que aí vem através de uma escuta empática, vem através, de novo, né, da confiança dentro, né, dos ambientes, da vulnerabilidade, para que eu, quando eu não estiver bem, eu possa falar que eu não estou bem. E aquilo ser bem aceito e não ser, né, julgado, ou ser, eu não consegui nem me expressar. Então, para mim, a alta performance combina, né, o meu estado interno com a qualidade do que eu estou realmente fazendo na presença. Ou seja, a alta performance é mais importante do que a alta performance. Mas Boa isso, frase, mas boa isso eu frase. aprendi com um amigo meu, o Ricardo, numa palestra que ele fez lá na FenaBravo, no congresso, que eu fui facilitador do congresso, que me chamou muita atenção isso. Auto performance, né? Alto. Como é que está a sua auto performance? Né? E que muitas vezes essa questão da performance vem do ego, né? De querer mostrar, de querer ter uma performance. E aí, o que vai acontecer? A chance de você ir para a sombra é muito grande. É que são muitos temas, Ainda né, é uma gente? necessidade de validação Sim. externa, ainda é uma necessidade de se provar para ser aceito, para pertencer, para se sentir importante. Ainda é uma carência, a necessidade de estar sempre mostrando alta performance. E outro mito que eu lembrei aqui é esse mito da eficiência. Peter Drucker dizia, né, que é um dos pais da administração moderna aí, a eficácia é mais importante que a eficiência. O que ele quis dizer com isso, né? Que fazer as coisas muito bem feitas não é tão importante quanto fazer a coisa certa a ser feita. Sim. Então, muitas empresas, até hoje também, executivos, né, empresários, se preocupam muito, por exemplo, o que você falou, reduzir custo, ter uma equipe enxuta, tudo mais, fazer mais com menos, ganhar eficiência. Mas quantas vezes o cliente está insatisfeito? Ou seja, eu ganhei eficiência, gerei um saving, gerei uma economia, mostrei para o chefe. Mas o indicador principal da área de satisfação do cliente caiu. Ou seja, o que adiantou toda aquela eficiência se a eficácia, que era o principal, a coisa certa a ser feita, não foi feita porque alguém aprendeu que tinha que trazer eficiência. E óbvio que o melhor seria os dois, né? Juntar a eficácia com a eficiência. Mas se tiver que escolher um dos dois, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Ainda que eu vá usar um pouco mais de recurso, né? Ou seja, eu vou liberar um pouco mais do meu tempo, vou estender um pouquinho mais, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito com leveza. E para escolher o que precisa ser feito, tem várias ferramentas. Uma que eu uso, por exemplo, é o pêndulo. Para mim é ferramenta de tomada de decisão, nos meus projetos, inclusive. Né? Não estou com ele aqui, mas eu olho o pêndulo ali e é tira e queda.
né? Tá ali, não tem como, a pessoa tá vendo, gira para direita, gira para esquerda. Sim, não. Né? Aí tem outro dia um amigo meu olhou e falou assim, mas eu sou cético. O pêndulo estava girando na frente dele, mas ele falou, sou cético. Eu falei, tá bom, tá tudo certo, o pêndulo vai continuar girando. Usar o corpo também, Você né? usa se você quiser Eu uso o também, corpo. que é outra ferramenta maravilhosa. Eu uso o Né? corpo, eu uso bastante o corpo para tomada de decisões, para saber qual que é a melhor decisão nesse momento, né? E para ter confiança interna para tomada de decisão, né? Tá nessa Sim. congruência mesmo. Os post-its também, né? Porque dá para usar post-it, dá para usar os papéis de Sim, verificações a gente faz sistêmicas. verificações com papéis, né? Então, para sentir como tá, mas são muitas ferramentas maravilhosas, E né? são ferramentas sutis, que é o que eu falo. Por São. exemplo, a inteligência artificial, ela vai ajudar com base no que ela já recebeu de input lá dentro. Então, o que ela recebeu de input é a resposta que ela vai dar. Mas existe esse campo sutil que isso é só esvaziando, se conectando, que essa resposta vai vir. Que é a inteligência natural, É. né? A inteligência do universo, a inteligência infinita, tá tudo acessado. E o Joe Dispenza fala, né? Não é porque você não vê que não existe. Ou seja, beleza, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? A gente vai negar que tudo isso existe? Então, assim, vários recursos que lá atrás eram considerados estranhos, né? Hoje é normal. Outro dia eu conheci uma computurista aqui na ilha, que ela tem 25 anos que ela é computurista. Ela falou que foi perseguida aqui na ilha. Achava que ela fazia voodoo, porque tava agulhando as pessoas, entendeu? Uau. Hoje a acupuntura acho que já está no atendimento até pelo SUS, né? Sim, Com a sim. acupuntura hoje. Constelação, a mesma coisa. Reiki. Reiki. Reiki, um grande claro. irmão meu do xamanismo implementou SUS, Reiki no SUS. Olha aí. Roberto Carlos mesmo é reikiano, né? Ou seja, é isso. É que tudo que é novo, né, que a ciência ainda não fez as verificações nos modos que ela conhece, é considerado ainda algo, né, Sim. assim, como que eles chamam? Não é. Esqueci o nome que usa para quando não é científico, não é comprovado. Já vem o nome. Mas aí, isso, tudo que hoje a gente já tem como grandes ferramentas, um dia não foi comprovado, né? Sim. Então, é dar esse espaço para sentir o que funciona para você, né? Com o que você se conecta. Porque, na verdade, gente, nós não somos só esses seres físicos, materiais, né? E os inputs que você falou, né, da inteligência artificial, que nós é que damos, a gente tem que também ter um espaço para a gente receber esses inputs do céu, né? Esses inputs divinos, assim, receber os downloads que vêm lá de cima. E se a gente não tem esse espaço de conexão, esse tempo de conexão interna, a gente não vai conseguir dar os comandos certos para a inteligência artificial. Eu faço analogia, igual quando, né, lota o iCloud, lota o computador, não tem que dar uma esvaziada? É a mesma coisa, né? A nossa mente, a gente tem que parar, tem que silenciar para poder ouvir, né? E isso que vocês estavam trazendo da ciência e espiritualidade, nossa, muito sincrônico, porque eu estava vendo alguns dias atrás um podcast lá da Ana Beatriz Barbosa, que ela fala bastante de felicidade, né? Justamente com um médico, que ele é médico tanto como profissão, oncologista, mastologista, e ele trabalha no centro espírita há mais de 40 anos, também olhando essa parte, né? E então ele trouxe muito disso. E recentemente saiu que o próprio Conselho de Medicina abriu uma nova sessão de espiritualidade. Uau. Olha que legal. Então, justamente porque não tem como, o Wi-Fi não está aí, não tem tantas coisas sem explicação, não é porque a gente não consegue explicar que as coisas não acontecem. Então, eu senti um avanço gigantesco, né? Porque é cada vez mais juntar a ciência com a espiritualidade, né? Que isso vai não é uma excludente da outra. A gente não pode ser tão cético, né? Tão materialista. Nunca teve separado. Foi, né, a Matrix que separou tudo pra gente se perder. Porque, na verdade, está tudo junto, tudo é uma face da outra, né? Então, uma coisa é uma outra faceta, é um outro prisma, Sim. né? Então, como tudo é multidimensional, né? Como se a espiritualidade está olhando por um ângulo, a ciência por outro da mesma coisa, né? A forma de explicar é diferente, porque cada um entende de um jeito, mas é a mesma coisa. Mas você sabe, a gente tá aqui nesse papo delicioso, não tem, gente, não tem, né? Olha isso, como flui, né? Esse flow, assim, de estar falando de coisas que a gente gosta, de estar com pessoas que a gente gosta, isso é muito gostoso. Isso também marca
algo importante que eu quero compartilhar aqui, né? Como esses momentos do podcast Sucesso Consciente sempre foram para mim algo que transbordou, que foi esse espaço seguro para a gente se expressar, para a gente trazer a mensagem que às vezes nos atravessa, né? Que nem a gente mesmo conseguia programar. E a gente está aqui chegando, gente, no final de uma temporada desse podcast. Mas não significa que esse podcast vai parar. É muito pelo contrário. Esse podcast vai voar e mais ainda. A diferença é que agora, muito em breve, a temporada de Floripa, da sede do podcast Sucesso Consciente e também da sede do Clube da Transformação, ela está se encerrando. Então, né, não sei quando vai para o ar essa gravação, mas, né, esse é um dos últimos podcasts gravados na sede Floripa, porque o Clube da Transformação está mudando de endereço, está indo para São Paulo. Quer contar um pouquinho, Toshi? Contei, Jus. Posso? Falei muito já. É isso, gente. Então, assim, como host do podcast Sucesso Consciente também, eu estou encerrando um ciclo aqui. E isso para mim é algo muito satisfatório, no sentido, quando eu olho, né? Até hoje a gente estava conversando e rindo, falando, gente, eu preciso fazer assim, é, um, fazer um overview de todos os melhores momentos desse podcast, que foram muitos, assim. Então tem quase 1 ano e meio que nós gravamos esse podcast. E foram muitas histórias, foi muito crescimento, muito aprendizado. Cada conexão trouxe pra gente assim uma coisa que expandiu, que transcendeu. Cada aprendizado, né? Eu falo por mim, compartilhando a liderança com o Tocho, foram fantásticos. Assim, os primeiros vídeos gravados, né? As primeiras conexões a gente se cutucava embaixo da mesa, assim, sabe? Porque um queria falar, o outro queria falar. Então, assim, tem história, gente. Eu vou fazer um vídeo compartilhando, assim, esse fechamento de ciclo, porque precisa. Porque tem muita história. Foi muito divertido e foi muito desafiador também, né? Porque a gente está falando de liderança, né? E esse é um projeto que nasceu no meio de todo esse outro projeto que é o Clube da Transformação, né? E quando a gente se viu dois líderes, né, tendo que compartilhar dessa liderança, meu Deus, aí que começou o jogo, entendeu? Aí que começou todo o nosso processo de conhecimento, né, de autoconhecimento mesmo e de transformação, né? Então eu falo por mim como um período de muita lapidação, de muito crescimento. Então eu sou imensamente grata, Tocho, a ter feito parte desse sonho, desse podcast, né? Porque a gente sonhou isso, porque a gente ama, né? Você viu que deixa a gente falando há 3 dias seguidos aqui, né? E por ter compartilhado desse sonho, né? De trazer esse podcast para o ar, de trazer esse espaço, esse estúdio maravilhoso, que a gente cuidou de cada detalhe, que a gente colocou toda a energia, toda a intenção para que fosse esse espaço seguro, esse espaço acolhedor, tanto para a gente se sentir confiante de transmitir a mensagem, como para a gente receber as pessoas tão especiais para a gente, as pessoas que a gente tem esse apreço, essa admiração, esse carinho, né? Então, para mim, né, registrando aqui esse encerramento de ciclo como host do podcast Sucesso Consciente, vou ter a honra de, quando você me convidar, né, gravar com você, gravar com seus convidados quando você quiser, porque me sinto parte desse projeto que eu fui a cofundadora também. Mas eu me sinto muito leve, assim, com aquele, sabe, dever cumprido. Tipo, foi muito especial ter colocado a minha energia para que isso também pudesse se manifestar através de mim, através de ti, né? Então, eu acho que foi muito especial esse ciclo. E, gente, ó, coração quentinho, assim, de transbordar mesmo, de mil coisas legais para compartilhar, que aí eu vou fazer um outro vídeo para compartilhar. E aqui, Rê, toda vez que a gente recebe um convidado, a gente faz uma pergunta para eles. A gente não ia deixar você sair daqui sem responder essa pergunta. O que é sucesso consciente para você? Sucesso consciente é ter o meu ser e meu fazer integrados. Com a alma leve, fazendo o que eu amo, em paz, sentindo entusiasmo
em cada ação, em cada minuto do meu tempo e espaço, escolhendo as minhas conexões e sendo feliz. Uau! Que lindo. Que lindo, né? A gente escutou muitas definições aqui de sucesso consciente, né? E nenhuma foi igual a outra. Foi incrível. Né? E nem incrível, né? Foi espetacular. Né? Porque incrível muitas vezes é aquilo que a gente não acredita. E se não acredita, pode ser que não vá se repetir na nossa vida, né? A Sol fala, é crível. É isso. É crível e é maravilhoso. E eu tenho observado muito isso, as palavras, né? O que a gente fala se manifesta, né? E quando a gente... E hoje eu falava sobre isso também, né? Com a Dissé, que gravou com a gente aqui recentemente, que às vezes a gente olha e fala assim, a gente está perdendo, né? Perdi alguma coisa, perdi meu emprego, perdi minha função, perdi minha companheira, perdi meu líder, né? Que era um líder tão bom, trabalhou há 20 anos na empresa, agora tudo acabou, entendeu? Então, na verdade, a gente não perde, né? A gente libera as coisas. Então, eu tenho usado muito isso, ou seja, a gente não perde as coisas, a gente libera. Por isso que é muito melhor, ao invés de você falar que quer perder 10 quilos, você falar que quer liberar 10 quilos. Porque tudo aquilo que você perde, você quer encontrar. Né? Então, a gente tem que liberar. Né? Esse é o convite, liberar e liberar de uma maneira leve. Né? E esse é o ponto-chave aqui. Então, a gente falou muito aqui de liderança autêntica. Né? E aí eu queria aproveitar aqui também agradecer a Josi, né? E a Regina sendo aqui, ó, a sacerdotisa aqui desse momento aqui também, né? E agradecer a Josi por todo esse período aqui que a gente passou juntos aqui, dividindo essa bancada aqui, né? Olha só. Você tá me liberando? Eu te libero com muito amor, Josi. Isso que eu ia falar, Josi. E eu espero que você me libere também com muito amor. Mas tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas não deu certo. Não, deu certo o tempo que tinha que dar e tá tudo bem. Né? E agora a gente se libera para fazer outras coisas, outras possibilidades, né? A partir do momento que eu senti de levar esse espaço aqui também para São Paulo, e a Josi tem uns projetos pessoais dela agora também, tudo essa maravilha que ela está construindo aí da transformação sistêmica, que está preparado para voar, né? A Yas está aqui com yoga, tal, tá voando ali também, fazendo a formação dela do yoga. Já estou promovendo seu trabalho aqui, Yas, para todo mundo, hein? Já estou fazendo lançamento. Então, assim, a gente aqui está exatamente aberto a isso, né? Que a deixar tudo aí. está em transformação Claro. o tempo todo. Seria incongruente a gente não perceber também os movimentos de transformação, né? Porque quando a gente fala de transformação, a gente acha que é só algo ruim que se transforma. Muito pelo contrário, algo quando tá bom, ele pode se transformar em algo ainda melhor. Então, essa é uma crença que eu tenho também, né? Que não há nada tão bom que não possa melhorar. Então, quando a gente vai acessando novas consciências, quando a gente vai passando por processos, né, como a gente vive fazendo, processos terapêuticos, processos de integração, novas mentorias, novas amizades, novas pessoas que você inclui na sua vida, né, novos lugares que você acessa, uma viagem que você vai que você não volta igual. Então, cada movimento que a vida traz, ela te gera uma transformação. Ela tá fazendo você em espiral, tá subindo, né? Cada um no seu ritmo, no seu tempo e espaço, no seu processo evolutivo. Então, o que eu sinto, querido Toshi, quero deixar registrado aqui, é que nós, acho que foi o quê? Uns 3 anos e pouco, né? Acho que por pelo menos uns 3 anos e meio, nós seguimos juntos uma jornada evolutiva extremamente intensa, de grandes transformações, de grandes aprendizados, muito crescimento interno, né? Eu falo por mim. E esse ciclo ele está encerrando porque nós estamos escolhendo cada um seguir seu próprio caminho agora. Né? Então, assim como na vida, né? Ora a gente precisa estar com alguém do lado, ora a gente precisa estar sozinho para enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Ora a gente precisa estar em grupo, ora a gente precisa estar em comunidade, ora a gente precisa, né, ir de avião, ora de carro, ora a gente precisa ir a pé, caminhar para espairecer. Então, cada momento da nossa vida, ele exige algo. E a gente tem que estar atento para perceber quando que isso se encerra. E quando que isso já deu check, está cumprido, era para isso.
Então, isso sim é dar certo, isso é sucesso consciente. Então, quero também te agradecer, te honrar, né, por todo esse momento que a gente viveu aqui, por todos os momentos que a gente viveu, muito bons, como não tão bons, porque isso é apenas um julgamento, uma percepção nossa, porque todos eles estiveram a serviço da nossa própria transformação, do nosso próprio crescimento. E eu sou muito feliz, muito grata e muito honrada por ter estado ao seu lado todo esse tempo e por ter cumprido aí com a nossa jornada até aqui. E a gente segue de outro jeito. Gratidão. Você faz parte e para sempre fará. Gratidão. E é uma honra para mim estar aqui, né, gente? Assim, é uma honra mesmo. E por isso que eu falei, tudo é muito perfeito, né? A gente estava comentando nos bastidores que a gente tinha marcado há um mês atrás de fazer a gravação e no dia, né, deu justamente acho que quando a minha gravação, uma questão técnica e tudo mais, e hoje tá nesse dia, então... Foi no dia né? que a gente ia gravar contigo que a gente fez uma reunião consciente no almoço e a gente decidiu separar a sociedade. Sim. A gente decidiu, né, que cada um ia seguir o seu caminho e não ia mais continuar levando tanto o projeto Clube da Transformação quanto o Sucesso Consciente, compartilhando a liderança, que seria mais leve para esse nosso novo momento, né? Porque cada um estava querendo seguir por caminhos novos. E esses caminhos novos, eu quero ficar aqui em Floripa, o Tocho quer ir para São Paulo, para o Rio, para outros lugares. E eu quero fazer outras coisas, mas o Tocho quer... Então, assim, tá tudo bem. Era só a vida nos mostrando que a gente encerrou esse ciclo com sucesso. E você foi a precursora disso, hein? A gente está juntos ali, aquele dia, né? Nossa. Fez com que tudo isso tivesse até uma certa clareza, uma certa leveza, porque você trouxe uma explicação da energia do momento que a gente não estava compreendendo, né? Tudo que estava acontecendo, né, no céu, tudo que estava a frequência, né, do dia, tudo isso levou a gente a refletir e a confirmar isso que a gente estava sentindo e não estava nem percebendo que era necessário olhar para isso, né? Vênus retrógrada. Vênus ainda tá mais alguns dias. E é lindo, né? Porque essa tomada de decisão é isso, né? Essa tomada de decisão, ela vem dessa maturidade, vem dessa autoconsciência, desse autoconhecimento. Então, é muito lindo de ver e testemunhar, sabe? Duas pessoas maduras, adultas, seguindo seus caminhos. E é isso. O para sempre pode ser um agora, né? O para sempre, ele pode ser, dependendo da ótica que você olha do tempo. Então, o quanto que vocês transbordaram esse projeto maravilhoso e que, né, agora é um momento... Qual o convite? Qual o convite que o universo está trazendo para cada se um apresenta, de vocês? né? O que se apresenta? É isso. E hoje me saiu uma cartinha aqui, avançada aqui, tecnologia dos lemurianos aqui, que diz o seguinte, ó, às vezes o caos, né? Às vezes o não, o caos, o rasgar e quebrar tudo é a solução. Sem amarras, o fluxo da vida te leva às infinitas possibilidades. Confie, né? E aí a gente começa a abrir, né? E abrir isso aí saíram várias cartinhas. Abundância, ó. No mesmo solo podem nascer várias árvores. Não se preocupe em selecionar ou escolher as sementes que plantar. Haverá frutos para todos. É o que eu falo todo dia, está tudo disponível para nós e para todos. E eu queria te pedir licença também, Regina, além de te agradecer, né, mais uma vez aqui pela sua presença aqui. Fique aí com a gente que não acabou ainda não, ainda vamos fechar aqui. Aqui nosso podcast foi uma coisa que a gente não aprendeu a terminar, entendeu? Mas nós terminamos no susto. Mas fique aí com a gente que ainda tem conteúdo aqui ainda. Mas eu queria pedir licença para a gente agradecer aqui os apoiadores desse projeto, porque uma das coisas importantes para ter produtividade consciente, para ter tudo isso que a gente falou, felicidade no trabalho aqui, né, gestão do tempo, é ter boas parcerias, né? E aqui a gente busca o quê? Ter parceiros que estão alinhados com o nosso propósito, né? Assim como os membros transformadores também e tudo mais. Então, primeiro que eu quero agradecer são os apartamentos Zen, né? Porque eu agradeci a todo mundo e esqueci de falar dos meus próprios projetos, entendeu? Então, eu já começo por esse. Então, os apartamentos Zen hoje é o patrocinador oficial aqui desse projeto, né? Do podcast Sucesso Consciente, que para quem não conhece são apartamentos que a gente aluga aqui, né? No Airbnb, por curta temporada,
em Floripa e em São Paulo agora também, né? Que eu me reconectei com São Paulo e daí surgiu todas essas transformações também, né? Então, se você tem interesse ali em ficar num lugar ancorado, diferente, que tenha plantas naturais, mandalas, né? Cristais e sejam em condomínios ali, né? Maravilhosos ali também, ou pertinho da praia, ou em Moema ali, né? Onde é perto de tudo, inclusive do Parque do Ibirapuera, que você pode colocar o pé no chão ali, né? Se aterrar. Entra lá, @apto.zen, que você pode acessar lá os apartamentos e conhecer também. Também queria falar rapidamente do Clube da Transformação. A Regina teve com a gente aqui no nosso lançamento aqui, né, em Floripa, mas eu vou te dar aqui oficialmente aqui um marcador de Gratidão. página aqui, que é um símbolo aqui desse momento, né, que a gente desenvolveu juntos. A gente já lançou em Floripa, em São Paulo, e agora a gente está se preparando para fazer Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e online também, né? E lançar oficialmente no digital também esse nosso ecossistema, essa nossa comunidade, né? Que o que vai acontecer, né, no clube? Várias coisas, mas o Clube da Transformação vai ser exatamente esse ecossistema que está juntando todas as pessoas que acreditam nesse novo mundo, né? Nessa nova consciência, nesse mundo integrado, né, de integrar a espiritualidade, que é uma das áreas aqui que a gente dividiu, olha, alinhado com os 7 chakras, né, propósito, espiritualidade, a prosperidade e ancestralidade, saúde, harmonia e autogestão, comunicação e vendas. A gente vai falar de várias áreas aqui, de tudo isso que a gente falou aqui, né? Produtividade consciente, e tudo vai ter a consciência. Essa vai ser a diferença. Todo mundo que se conectar com o clube é porque tem o que eu brinco, que é um T a mais. Acho que isso eu não falei no evento aqui, eu falei só em São Paulo. As pessoas não falam um Q a mais, né? Aqui no clube vai ser um T a mais, que é um T da transformação. Né? Então, se é um nutricionista, vai ser um nutricionista integrativa. Se é um advogado, ele vai ter alguma coisa integrativa. Ele não vai ser só advogado. Né? Ele vai ser advogado reikiano, sei lá, advogado que integra tudo, né? Faz reiki nos processos. Sistêmico. Não pode dar certo, sistêmico também. Então, o clube é isso, e a gente vai ter o aplicativo, né, vai ser uma rede social da consciência, vai fazer encontros online ali a cada onda encantada também, né? Então a gente vai ter chance de ir surfando juntos nessa energia aí também, e além dos encontros de sucesso consciente que a gente já começou a fazer. Então, se você está aí, tem interesse em fazer parte do Clube da Transformação, ser um dos membros fundadores, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente já está, né, recebendo ali as pré-inscrições ali dos primeiros membros, e vai ser uma comunidade low ticket que vai dar acesso para todo mundo. Então não é por causa de dinheiro que você vai deixar de fazer parte do clube. E oficialmente aqui já, Regina, eu queria te convidar aqui também para ser uma membro transformadora do clube. E me emociona aqui também. E o clube é isso, é um desafio fazer, né? Eu estou no momento de recomeçar agora também, mas confiante, entendeu? Que eu estou seguindo o fluxo do tempo natural, seguindo o meu propósito, e estou bem feliz de te receber aqui hoje. É bem simbólico para mim também, você que trabalha com propósito, que viveu também muitos anos no corporativo, que está fazendo toda essa integração novamente. Queria te convidar oficialmente e dizer que você pode contar sempre comigo, com o Clube da Transformação também, com todo esse nosso ecossistema que está a serviço do seu também. Ai, gratidão. Aceito, recebo e conta comigo. E é isso, nossa. Muita emoção, né? Ai, é muita emoção. Mas vamos falar dos próximos. Vamos falar da Aqualive, já que eu tô chorando. Falar de água. Agradecer a Aqualive também, que traz essa água de qualidade pra gente aqui, que tem um pH alto, magnésio, né? A gente tem um filtro de barro aqui maravilhoso, né? Que eu pretendo levar para São Paulo também, lá para aonde for a nossa sede, onde o universo nos levar também, tá? Gratidão aí, o pessoal da Aqualive também. Agradecer também, quem mais? A Zen Telecom. Porque sem essa conexão aqui, a gente não conseguiria que essa mensagem chegasse até vocês, né? Então, a nossa internet aqui, até a nossa internet é Zen, Regina. Uau, maravilhoso. Então, a gente agradece. Maravilhoso. Também queria agradecer a Mata, né? A nutrição regenerativa da floresta, que tem super alimentos ali, né? Superfoods Maravilhosos. amazônicos, com frutos da Amazônica, né? Proteína vegetal ali, resgatando também essa ancestralidade, né? Que tem a ver com tudo que a gente já falou. Então, se você quer ter produtividade consciente, precisa se nutrir de forma consciente também, Eu amo. né? Porque isso é maravilhoso. Conhece a Mata, né? Sim, nossa, é maravilhoso, maravilhoso, né? maravilhoso. Eu amo também. Adoro. Então, a gente tem um cupom, inclusive, do clube, que depois a gente vai deixar aqui na descrição, porque se você quiser conhecer os produtos, também comprar com valor especial, tem um cupom lá do Clube da Transformação. E além disso, quem mais que eu não falei é a Umbrella. A Umbrella você não conhece ainda. Não. Regina. Esse é o nosso apoiador novo, mas ela teve no evento lá de Floripa também, a Ju. E a Ju é uma pessoa maravilhosa.
A Ju é diferente, é uma contadora que tem um T a mais. Né? E quando eu me conectei com a Ju ali, foi por indicação de uma outra pessoa, e aí ela já trabalha no digital também com várias pessoas, e aí atende muitos terapeutas também. E aí eu perguntei para ela, e esse nome, Umbrella, de onde surgiu? Eu canalizei numa meditação. Falei, pronto, minha contadora dos sonhos agora, entendeu? Então ela tem essa contabilidade sutil também aí, Maravilhoso. né? De olhar para os números de um jeito diferente. Então, se você estiver sentindo aí, precisando, né? De uma contabilidade que seja diferente, alinhado com esse novo mundo também, pode contar com a Umbrella aí também. Esqueci de alguém, Yas? Não. Ah, não, isso aí é agora, né? E aqui a gente sempre termina nosso podcast aqui celebrando. Do jeito que eu gosto. Termina tudo em Ai. festa, em Inclusive, celebração. a Josi gosta tanto que acaba com o nosso estoque aqui de Bubble Bliss, sabe? Tá contado, é perigoso Com até. certeza. Perigoso não ter para todos os podcasts que a gente ainda vai gravar Olha, essa semana. gente, assim, ó, eu sou suspeita porque eu acho que terminar com um brinde é uma coisa muito luxo. Então a gente precisa celebrar mais a vida. A gente precisa celebrar as nossas conquistas, os nossos avanços. Então é muito gostoso, né? Porque o nosso corpo ele recebe esse comando do tipo, nossa, a gente fez um bom trabalho, por isso que a gente está celebrando. Então, uma alegria a gente poder brindar com uma kombucha que vem de uma empresa com propósito, que vem de uma empresa que realmente nasceu com o intuito de levar bolhas de alegria para a vida das pessoas. Faz toda a diferença, né? E é uma celebração consciente, né? E uma empresa que nasceu do propósito da Dani de não tomar mais refrigerante. Começou a fazer kombucha para ela, os amigos começaram a pedir e virou um negócio que agora está se expandindo, né? E a Dani, inclusive, foi muitos anos do corporativo, também serviu a grandes corporações, né, em Dubai, em vários outros países. A Dani tem um know-how muito grande na área corporativa e descobriu o propósito dela, que era servir de um outro lugar e hoje como uma empresária, né, trazendo aí um produto inovador, algo que gera cura também para as pessoas, gera conexão, gera porque, gente, celebrar é uma delícia, né? E nada como a gente celebrar de forma consciente. Eu lembro antes, para eu juntar meus amigos, era sempre com álcool. Era sempre bebendo, era sempre, né, assim, com um pretexto, porque na verdade eu queria juntar os amigos, mas a gente precisava achar, ai, tem que comprar um vinho, tem que comprar cerveja, tem que comprar alguma coisa, mas não. Hoje é uma delícia, hoje sempre que eu junto os amigos, com a kombucha. Isso é maravilhoso. Não, e essa kombucha é a melhor kombucha. Não, e a Dani é muito querida, né? E até eu fiz a ponte com ela com uma colega lá de São Paulo. verdade. Olha as Que já conexões. tá até levando, Representando a Bubble Bliss lá em São Paulo. Olha, por isso que eu me emociono, porque isso é o Clube da Transformação, é o que a gente quer que aconteça, entendeu? Exato. Maravilhoso. E ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil, né? E ela é 2 feita anos aos sons de consecutivos. mantra, sound healing também, isso faz toda a diferença. Então, agradecendo a Yas também novamente, vou pedir para ela trazer aqui pra gente, por favor. Maravilhosa. Que maravilha. E essa aí eu acho que é de uva. Maravilhosa, maravilhosa. Para Deixa combinar pra aqui vocês com a verem. ametista, entendeu? Para ficar Sim, harmônico, maravilhoso. entendeu? Bom, vou servir vocês aqui, Por você é um favor, nos cavaleiro. sirva. E é isso, né? E assim, é o invisível, né? Porque eu lembro quando a Dani comentou de fazer toda a parte frequencial, né? Nos tanques, Ixi, eu não vou onde nascer. estão sendo feitas kombuchas. Então, isso é a Aham. sutileza de uma nutrição consciente. A mata tem também. Então, eu falo, né? Olhar a nutrição de uma outra ótica que até tá mais sutil. É o do sentir. Uhum. Porque o produto existe, né, na matéria. Foi feito o produto, mas foi integrado com algo que está invisível e que faz muita diferença. Que é a intenção que a gente coloca na água, né? Nós somos feitos de água. Nosso corpo é todo de água, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente coloca uma intenção, essa intenção, ela age dentro de nós. Então, aqui foram bolhas de alegria intencionadas, né? Então, a gente celebra esse encontro, essa conexão linda com a Bubble Bliss. Gratidão, meus queridos. E a gente celebra esse... Gratidão. Sucesso Sucesso consciente Isso aí, para a gente- todos nós. E a gente celebra essa Arrou. temporada do podcast Sucesso Consciente, né? Transmitida, gravada aqui desse nosso estúdio maravilhoso. Honro muito esse espaço aqui,
né? Agradeço por 3 meses que a gente construiu. A Josi estava me chamando, sabe de quê, gente? Xamã de shopping. Porque os xamãs, né, eles passam por processo de purificação nas florestas para ele ser um xamã. E eu passei aqui no shopping, entendeu? Coordenando obra. E agora eu sou xamã de shopping e condomínio, entendeu? E eu sinto que esse é meu lugar hoje. Assim, por isso é que eu tô levando o clube para São Paulo, né? Ou seja, não São Paulo que a gente tá levando para o mundo, mas a sede para São Paulo. Porque se ali é onde eu tenho mais estresse, é onde mais precisa, né? Ou seja, precisa de mim ali. Então eu vou estar sempre aqui em Floripa, tem uns apartamentos aqui e tudo, mas é isso. Esse é o que eu sinto agora no meu coração, né? E é isso. Então vamos Arroba. celebrar. Celebrar. Tava salivando já de vontade, você não parava de falar. Gente, adoro essa Gente, conversa. Dani, a Josi acaba com o estoque de kombucha aqui. Dani, né? Vai estar Você nem vem, que eu aqui trouxe pra até de terminar. casa aqui, tá? Porque eu tive que compartilhar as minhas kombuchas de casa. Ai, ai, ai. Bom, gente, eu vou propor o seguinte. Agradecendo mais uma vez a nossa amiga Regina. Eu vou dar um espaço aqui para ela deixar as últimas palavras aqui dela desse podcast, né? E depois, uma coisa que eu comentei com ela, até no encontro que a gente fez, é que eu quando estava no mundo corporativo, eu falava de xamanismo, falava de várias coisas, eu falava de arquétipo também, né? Fazia vários exercícios, falava da visão sistêmica, né? E fazia exercícios sistêmicos, mas eu nunca toquei um tambor numa palestra. Eu falei, se fosse hoje, eu tocaria. Né? Então, se fosse hoje, fosse estar na Nissan, na GM, eu tocaria meu tambor lá também. Então, eu trouxe meu tambor aqui. Depois, eu vou pedir licença para você para a gente fechar, fazendo uma respiraçãozinha aqui no final e a gente tocando esse tambor aqui. Humildemente, eu me coloco a serviço aqui para a gente trazer essa frequência do coração, né? Também. Então, por favor. Queria agradecer muito esse convite, agradecer a amizade de vocês, né? Assim, que me receberam não só aqui no clube, em Floripa também. Agradecer a Yas, que está ali. Agradecer o Vitor. E agradecer toda a egrégora, os guardiões, sabe? Todo esse conhecimento também que foi transmitido através do Sucesso Consciente Podcast, sabe? Porque é isso, né? A gente vem sempre, né? Tem que honrar quem veio antes. Então, quantos convidados maravilhosos que estiveram aqui, né? Então, é uma honra para mim estar aqui encerrando essa temporada de Floripa. E é isso. Gratidão, meus queridos. Foi maravilhoso, como sempre. Ai, que maravilha. E você, Josi? Eu só tenho a agradecer. Recomendo que vocês sigam a Regina para acompanhar os conteúdos dela, para saber todos os produtos maravilhosos que essa mulher oferece. Primeira coisa é entrar no grupo, gente, para ver a frequência do dia. Depois a gente conversa. Vamos ter que deixar na descrição do A gente grupo. E quem sabe depois a gente não compartilha depois no Clube da Transformação também. Vamos conversar. A gente vai pôr na descrição, pelo menos dos vídeos, né, o acesso ali para que o pessoal possa conhecer. E eu só tenho a agradecer, né, por todo esse momento que a gente acabou de compartilhar aqui, que para mim foi riquíssimo, abundante, né, me trazendo tantos insights, porque é legal que o Tocho e eu, que como hosts desse podcast, a gente é quem mais recebe, né? Então a gente vem aqui para receber os convidados, mas as mensagens sempre são para nós e é tão especial. E hoje também poder compartilhar é algo que nos transborda muito, né? Porque a gente já recebeu tanto ao longo da nossa vida que chega um momento que chega a hora da gente também, né? Poder transmitir tudo que já nos abunda, né? Tudo que já está sobrando. Então, foi uma honra esse encontro, essa conexão. Estou muito feliz. Saio transbordante. É só bênção, gente, é o que eu digo, é só bênção. Queria agradecer também, muito agradecer cada desafio aí que a gente superou juntos, agradecer por a gente ter superado esse desafio de conseguir gravar juntos, e era para ser hoje, era para ser desse jeito e tá perfeito. Já convido você também, Regina, para depois no futuro a gente gravar um podcast falando só sobre tempo,
que eu sei que é um tema apaixonante, e a gente vai falar também das leis do tempo, tempo natural, que isso aí é outro assunto que tem que ocupar um podcast inteiro, Bora. né? E eu sei que uma das coisas que as pessoas falam para você é quanto você consegue simplificar, né, esse tema que muitas vezes é complexo. Mas fica aí cena dos próximos capítulos, né? Eu estou deixando esse loop aberto aqui que eu estou aprendendo agora a fazer isso. E eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente estar aqui gravando. E eu convido você que está aí nos assistindo também a também novamente como a gente fechar desse jeito, de um jeito diferente, de um jeito integrativo. A gente aqui fez uma respiração antes de começar, sem gravar, mas agora eu vou convidar a gente a respirar, né? Fechar os olhos e fazer uma respiração juntos, só que agora conectado com o nosso coração. Segundo os estudos do HeartMath Institute, o coração tem 5.000 vezes mais potência de manifestação do que o nosso cérebro. E aqui no podcast Sucesso Consciente a gente quer integrar, né, a mente com o coração. Por isso é que a nossa logo é exatamente a mente com o coração. É um sucesso diferente, né, um sucesso que integra as coisas. E o tambor, ele traz isso, ele traz essa frequência das batidas do nosso coração também. Então eu convido a gente a respirar juntos, a conectar com o seu coração. Se quiser pode colocar até a mão no coração. E sentir um pouquinho da frequência desse tambor. Devagarinho vai abrindo seus olhos. E até a nossa próxima conexão do podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Arro. Arro! Arro!